Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 401. Liga Pokémon Índigo. A sede da Liga Pokémon era um enorme complexo de edifícios interligados, espalhados por hectares de terra. A entrada principal era um grande arco, com uma enorme estátua de Pikachu orgulhosamente erguida no centro. No topo da sede da Liga Pokémon, o ar estava fresco, e a vista era de tirar o fôlego. Do terraço da cobertura, os visitantes podiam ver quilômetros em todas as direções, apreciando a beleza natural deslumbrante da região abaixo. O telhado também abrigava um enorme heliporto, onde os dirigentes da Liga podiam pousar suas aeronaves particulares. Dentro da sala de conferências, o clima estava tenso enquanto os membros da Elite Four e os líderes dos ginásios se reuniam para discutir a última crise que a região enfrenta. A sala era enorme, com uma longa mesa de conferências estendendo-se por quase toda a extensão do espaço. As paredes estavam adornadas com estandartes e bandeiras representando as diversas cidades e vilas da região, e o ar estava denso com o aroma do café acabado de fazer. Na cabeceira da mesa estava o Sr. Goldshove, o presidente da Liga Pokémon, parecendo severo e sério. À sua esquerda estava Lance, o campeão da Liga Pokémon, e à sua direita estava uma delegação de altos funcionários da Liga do chefe do departamento de polícia. Os membros da Elite Four e líderes de ginásio estavam espalhados pelo resto da sala, cada um em seus assentos imersos em pensamentos. Lance, o que é esse assunto de importância que você convocou a todos? Bruno perguntou com uma voz rouca. Giovanni e Erika estão desaparecidos. Alguém tentou intervir quando Bruno olhou para Daisy Vaterflover, que afundou em sua cadeira tentando evitar o olhar do mestre marcial. Não assuste a jovem, seu bruto estúpido, exclamou Agatha enquanto Bruno bufava. Erika foi suspensa como líder de ginásio de Celadon City devido à indignação pública sobre sua competência quando foi sequestrada, exclamou o Sr. Goldshove, o presidente do Pokémon, enquanto todos concordavam. E quanto a Giovanni, ele não foi convidado porque de Lance. Toda a lista da Elite Four e dos líderes de ginásio se virou para olhar para Lance, que permaneceu indiferente. Você poderia esclarecer suas ações, Lance? Lorelei perguntou enquanto levantava os óculos. Lance respirou fundo. Antes de começarmos, gostaria que todos vocês prestassem atenção a este vídeo. Lance exclamou enquanto apertava um botão, a luz se apagou e a tela na frente da sala ganhou vida, lançando um brilho estranho sobre os participantes. Quando o vídeo começou a ser reproduzido, ele mostrava um prédio antigo e degradado que parecia ter sido abandonado há anos. O ângulo da câmera mudou e um belo homem de cabelos negros apareceu, um cigarro aceso pendurado nos lábios. Ele ajustou a câmera, girando-a ligeiramente para a esquerda antes de olhar diretamente para a lente. A sala de conferências podia ouvir uma conversa abafada acontecendo atrás da câmera, mas era difícil entender o que estava sendo dito. O homem deu uma longa tragada no cigarro antes de exalar uma nuvem de fumaça no ar. Lance, sobre o que é esse vídeo? Bruno questionou. Quem é? Blaine perguntou torcendo o bigode. Ele é bonito. Daisy Vaterflover sussurrou para suas irmãs que concordaram. É alguém que eu deveria conhecer? Flint perguntou. Os olhos de Agatha estreitaram um movimento sob a sombra do homem. Parece que você está decidido a se vingar, Ketchum. O som da voz artificial do homem encheu a sala, captando instantaneamente a atenção de todos os presentes. Os participantes trocaram olhares, suas expressões eram uma mistura de curiosidade e ceticismo. O Sr. Goldshove inclinou-se para frente em sua cadeira, com o olhar fixo na tela enquanto o homem se apresentava. Meu nome não tem importância, mas se quiser me chamar de alguma coisa, me chame de Uchiha Bob. Austin tentou manter uma expressão séria, mas não conseguiu reprimir uma repentina gargalhada, fazendo com que a sala se enchesse de confusão. A tela piscou momentaneamente antes do vídeo ser retomado. Minhas desculpas por isso. Eu era membro da equipe Rocket. Estou aqui para revelar o plano deles para atacar Kanto. Suspiros ecoaram por toda a sala e Lance, o estoico campeão, inclinou-se para frente, seu olhar penetrante fixo na tela. Lorelei ergueu uma sobrancelha em ceticismo, sua mente fervilhando de perguntas. A equipe Rocket vem planejando este ataque há meses sob a orientação do ministro das Finanças, Lionel Giovanni. Nosso alvo é toda a região de Kanto e planejamos lançar o ataque em 15 de abril. O ceticismo de Lorelei lentamente se transformou em preocupação enquanto Austin detalhava a escala e a magnitude dos planos da equipe Rocket. Ela trocou um olhar com Bruno que estava pensativo, contemplando as implicações dessa revelação. A equipe Rocket tem reunido recursos e mão de obra de todas as regiões de Kanto e Johto, recrutando treinadores e fazendo-os empunhar Pokémon canibais. O número de treinadores e Pokémon envolvidos varia na casa dos milhares em cada cidade menor, enquanto nas grandes cidades os números disparam para dezenas de milhares. Daisy Vaterflover ofegou audivelmente, arregalando os olhos em descrença diante da magnitude da ameaça iminente. Surge franziu a testa, sua mente já traçando estratégias de possíveis contramedidas, já que tudo sobre isso o lembrava da guerra com o Tinsifer. Se você estivesse aqui, Red, precisamos de você de volta. Kanto precisa de você de volta. Seu objetivo é assumir o controle de Kanto e posteriormente de Johto, estabelecendo um novo regime no continente japonês, o regime da equipe Rocket. O alvo principal do ataque é a cidade de Saffron. Enquanto Austin revelava a verdadeira extensão das ambições de Giovanni, Flint cerrou os punhos com raiva evidente. Enquanto isso, a voz rouca de Bruno quebrou o silêncio momentâneo. Como podemos ter certeza de que isso não é um estratagema elaborado? Bruno questionou, seu tom cheio de ceticismo. Isso é um vídeo, Sr. Bruno.
Lily Waterflower afirmou e recebeu um grunhido de Bruno. A voz de Austin continuou com suas palavras pairando pesadamente no ar. Giovanni planeja atacar a sede da Silphco e assumir o controle de sua tecnologia para criar uma maneira de controlar Mewtwo. Com o poder de Mewtwo, as ligas Pokémon Kanto e Johto não passam de um incômodo para a equipe Rocket. Lorelei, que estivera em silêncio até agora, inclinou-se para frente, os olhos brilhando de preocupação e medo. Ela se dirigiu diretamente a Lance, sua voz tentando ser firme, mas ela estava com medo. Lance, se isso for verdade, precisamos tomar medidas imediatas. A segurança de nossas regiões, as vidas de treinadores inocentes e de Pokémon estão em jogo. Lance assentiu, o rosto impassível, mas os olhos refletindo uma sensação de urgência. Ele conhecia a ameaça de Mewtwo em primeira mão e não a encararia levianamente. A voz de Austin sumiu e a sala caiu em um silêncio profundo. Os participantes trocaram olhares, suas mentes fervilhando de perguntas e estratégias. Esta revelação marcou o início de uma batalha perigosa contra um inimigo formidável. Os membros da Liga Pokémon sabiam que tinham que agir rapidamente para proteger a região que tanto amavam. Parágrafo MAC. As enormes orelhas de um Famp são leques naturais que são usados não apenas para resfriar o Famp selvagem, mas também todos os seus rebanhos, Donphan e Famp. Na verdade, Donphan, com sua armadura espessa e orelhas estreitas e pesadas, deve se reproduzir ou formar grupos com outros Famp de Donphan para regular sua temperatura corporal. Os humanos também perceberam o valor do Famp, e em climas quentes, eles são frequentemente preferidos para resfriar até mesmo Pokémon do tipo gelo e água. Apesar dessas orelhas produzirem uma brisa bastante forte, Famp não as agita em velocidade suficiente para usar ataques voadores como Gusto e Hurricane. Antigamente a ciência pensava que isso acontecia porque seus ouvidos não permitiam tal movimento. Certamente, usaria tal ataque para derrotar os frequentemente perigosos Pokémon do tipo grama que eles comem se pudessem. Pesquisas anatômicas recentes sobre Famp, no entanto, sugerem que Famp realmente tem essa habilidade, mas se recusa a usá-la. Provavelmente porque temem soprar suas presas para muito longe. A tradição atribui outra razão para a relutância de Famp em usar Gusto. Famp são Pokémon do tipo terrestre, mas conhecem poucos ataques do tipo terrestre. Por causa disso, eles acham sua conexão com o solo tênue e temem que se forem apanhados por um vento muito forte, seus ouvidos os carreguem como um op pelos céus. Hoje essa teoria é geralmente considerada uma superstição antiga, mas há uma lógica tentadora nela. Se suas almofadas laranja artificiais forem removidas, as orelhas de Famp se parecerão notavelmente com as asas de Lugia ou Svanna. Capítulo 402. Esta é uma chamada ao vivo. Um silêncio caiu sobre a sala e um silêncio assustador tomou conta. Todos os olhos estavam fixos no centro da sala, onde os treinadores mais experientes e endurecidos pela batalha da região de Kanto permaneciam congelados em choque e apreensão. Seus rostos estavam marcados com expressões de descrença e medo, enquanto eles se entreolhavam confusos. À medida que o silêncio persistia, a tensão no ar tornou-se palpável. Todos esperavam que alguém quebrasse o silêncio, para dar alguma explicação para o que acabará de acontecer. Mas ninguém falou. A quietude era tão completa que até o mais leve farfalhar das roupas ou a respiração mais suave podia ser ouvido ecoando na sala. Foi como se o próprio tempo tivesse parado, congelado no momento de perplexidade coletiva. Depois do que pareceu uma eternidade, Blaine finalmente falou, quebrando o silêncio com um tremor na voz. Como podemos saber se o que você está dizendo é verdade? Todos se voltaram coletivamente para Austin no vídeo, que apenas sorriu. Ou estou dizendo a verdade e Kanto é salvo da destruição, ou estou apenas atraindo você para uma armadilha falsa de onde a equipe Rocket pode lançar sistematicamente o ataque. Estou acertando, Dr. Redborg? A voz de Austin rompeu o silêncio da sala. Alguns olharam para Austin e depois para Blaine, enquanto outros sentaram-se querendo ver onde isso iria dar. Enquanto isso, Blaine cerrou os punhos ao sentir os olhos de todos sobre ele. Quem é Redburgo? Lorelei perguntou enquanto Austin sorria. Dr. Redborg, um dos executivos da Gods Facility da equipe Rocket, que queria criar pokémons capazes de capturar ou exterminar deuses há cerca de 8 anos. O Sr. Blaine foi recrutado para o programa de Deus sob o comando do chefe da Polícia Internacional para procurar no desaparecimento de malucos proeminentes que foram demitidos pela Liga. Blaine ficou em silêncio com as palavras de Austin enquanto Lance olhava para o Sr. Godchov e o chefe da segurança. Isso é verdade? Godchov tirou o boné de beisebol enquanto escovava todas as mechas de cabelo que ainda restavam em sua cabeça calva. Sim. Essa única palavra causou choque na espinha de todos. Por que não fomos informados? Bruno questionou, mas o Sr. Godchov ficou quieto. Senhor, quais eram os objetivos da missão? Carlos. Agatha pressionou ainda mais enquanto o Sr. Godchov suspirava. Há uma década, cientistas proeminentes que eram moralmente cinzentos de repente estavam desaparecendo da face da Terra. Onde eles são uma ameaça? Lance perguntou enquanto o Sr. Godchov suspirava. Eles eram pessoas que se perderam em sua arrogância, tentando assumir o papel de deuses. Eles sugeriram muitas mudanças que foram nojentas. Como que? Daisy perguntou curiosamente. Inseminação artificial de homem e Pokémon para criar o ser perfeito. Um silêncio envolveu a sala quando o Sr. Godchov disse. Esta foi uma das sugestões mais moderadas dessas pessoas. Tentamos iniciar uma investigação, mas nada apareceu. 1 ou 2 anos depois, um jovem cientista revelou o motivo do desaparecimento em troca de muito dinheiro e encontramos algum tipo de rede subterrânea de instalações recrutando esses cientistas, sob a vigilância da Liga para alguma coisa. Blaine foi encarregado de se infiltrar nesta instalação para descobrir o mentor das operações. O que você encontrou? Lance perguntou. Não havia muitas instalações em Kanto sob algum tipo de patrocinador que estava tentando criar uma arma contra Pokémon lendários. 1 ano atrás, Blaine conseguiu fingir sua morte nas instalações e escapar, mas infelizmente a missão foi por nada. Mesmo como diretor, Blaine não conseguiu encontrar muito sobre as outras instalações ou o chefe de operações.
Tentamos encontrar a localização das outras instalações, mas não deu em nada e as instalações foram abandonadas. Pessoal que sabia alguma coisa sobre elas foram descartados e a instalação foi selada no subsolo. Blaine conseguiu escapar por meio de sua morte falsa, mas tudo sobre a instalação de Deus e outras instalações semelhantes era absolutamente desconhecido. Mas no dia do acidente da SS Anne, nós, finalmente colocamos juntos. A equipe Rocket estava por trás das God Facilities e um Pokémon capaz de lutar contra um Pokémon lendário foi criado. Mewtwo. Lance rosnou enquanto respondia. Quando você ia nos contar? Daisy perguntou enquanto o Sr. Godchov permanecia quieto. Você não ia nos contar. Blue Oak exclamou enquanto o Sr. Godchov olhava para baixo. Bem, não tenho muito tempo a perder, Austin exclamou enquanto todos se voltavam para ele. Espero que isso torne minhas palavras mais credíveis. A equipe Rocket vem planejando lançar este ataque há anos, então proponho. Austin foi interrompido por Lance, que latiu. Por que deveríamos confiar em você? Para que sua casa, sua família e seus Pokémon restantes não acabem como seu Charizard de Lance. Austin rebateu imediatamente calando Lance, que parecia prestes a explodir de raiva. Qual é o plano? Blue e Agatha perguntaram ao mesmo tempo que Austin sorriu. Bem, então vamos começar com Celadon City. O vídeo é desligado e a sala fica em silêncio. Os líderes de ginásio e membros da Elite Four voltam sua atenção para Lance, o campeão da Liga Pokémon. Lance estava sentado na cabeceira da mesa de conferência, com uma expressão inescrutável. Ele olha fixamente para seus colegas, observando seus rostos um por um. O silêncio se estende por vários momentos tensos, cada pessoa esperando que alguém o quebre. À medida que os segundos passam, a sala fica cada vez mais silenciosa. O único som é o zumbido suave do ar-condicionado e o zumbido distante do trânsito lá fora. O peso da expectativa paira no ar e todos parecem estar prendendo a respiração. Finalmente Lance falou. Sua voz é baixa e comedida, atravessando facilmente o silêncio da sala. Você ouviu o homem? Espere, você não pode estar falando sério. Como podemos confiar nele? Margarida questionou. Boneca, ou confiamos nele ou Canto está condenado. Surge entrou na conversa enquanto olhava para o teto enquanto os dias da guerra cantoniana voltavam para ele. Acredito que ele estava falando a verdade, mas... Koga entrou na conversa chamando a atenção de todos. Acredito que ele estava usando um disfarce dito. Veja, por que deveríamos confiar em alguém? Lily Vaterflover respondeu, mas foi interrompida pelo grito de Agatha. Cale-se. As irmãs ceruleanas ficaram quietas vendo a expressão no rosto de todos, ao contrário delas. Todos na mesa já haviam lutado na guerra antes e sabiam toda a extensão do que iria acontecer em um mês. Blue olhou para o chefe da segurança. Então, importa-se de nos contar o que encontrou o Sr. Hogan? Todos voltaram sua atenção para o chefe da segurança. Mandei meus homens rastrear de onde vinha a transmissão ao vivo do Uchiha Bob? E? Lorelei perguntou enquanto Hogan engolia em seco. O vídeo não era uma transmissão ao vivo. O que? Daisy questionou enquanto batia as mãos na mesa. Você está dizendo que não foi uma transmissão ao vivo. Então como ele poderia nos ouvir e nos responder? Sr. Hogan olhou para seu assistente, que permaneceu engolindo em seco. Não sabemos, foi como se ele tivesse visto o futuro e criado o vídeo baseado na certeza de quando, como e o que todos falaremos. Mas, isso é impossível. Daisy disse enquanto o Sr. Hogan suspirava. No entanto, isso ocorreu claramente diante de nossos olhos. Você acha que aquele homem era humano ou vidente? Bruno se virou para Sabrina que estava preenchendo as unhas enquanto olhava para cima. Não sei. Parágrafo MAC? É um ditado comum dos professores de história de Johto que Donphan é a razão pela qual os castelos são construídos no topo das colinas. Isto é um exagero, pois a altura confere vantagens suficientes para que os castelos sejam construídos em terrenos elevados, mesmo em terras distantes de qualquer Donphan. No entanto, castelos em planícies são frequentemente derrubados por esses pokémons e há poucas cenas mais aterrorizantes na guerra do que uma avalanche de Donphan rolando colina abaixo. Outros pokémons grandes e redondos como Electrode e Graveler são frequentemente usados da mesma forma que Donphan, bolas pesadas que despencam colina abaixo com força suficiente para derrubar qualquer coisa, desde árvores até exércitos atacantes. Mas Donphan tem duas vantagens principais sobre esses outros pokémons. Suas presas, rasteiras no chão, fazem de seu Rolote um ataque mais amplo em área com potencial para esfaquear e também enviar pelos ares. Ele também pode parar de rolar estendendo seu tronco longo e blindado, seja para se proteger ou para tropeçar em seus inimigos. Ao contrário dos Pokémon mais redondos que são facilmente bloqueados por escudos de torre. Havia uma maneira confiável de derrotar esses Donphan antes da invenção do canhão. Não me refiro a ataques de água ou grama, que raramente têm impulso suficiente para alterar o curso de um Donphan rolante. E um Donphan desmaiado que continua se movendo é quase tão perigoso quanto um Donphan consciente. Eles perdem impulso na subida, e se a inclinação for muito íngreme, o Donphan será simplesmente lançado voando sobre o campo de batalha. Portanto, na era dos castelos e de Donphan, a terraplenagem era provavelmente a parte mais importante da guerra, pois alterar o terreno era a melhor defesa contra Rolote. Pokémon voadores também foram usados, mas poderiam ser abatidos facilmente por Stone Edge. E poucos Pokémon escavam melhor terraplenagem do que outros Donphan. Capítulo 403. Dentro do movimentado centro Pokémon de Celadon City, as cores vibrantes do interior contrastavam com a vegetação exuberante que enchia a cidade. O zumbido da atividade dos treinadores e de seus Pokémon ecoou pelo espaço aberto enquanto a enfermeira Joy e sua Chansey cuidavam dos Pokémon necessitados. Brock e Misty ficaram lado a lado em frente a uma grande tela de vídeo. Suas expressões eram sérias e focadas enquanto ouviam as palavras de Charles Goldshove, o presidente da Liga Pokémon. A imagem do Sr. Goldshove foi exibida com nitidez na tela e sua voz carregava um tom urgente. Brock, sempre o rock do grupo, parecia ter acabado de sair de um anúncio de equipamento de acampamento, colete verde, calças cargo e cabelo espetado como o Jouchon. Misty, por outro lado, parecia estar assistindo a um show de punk rock, cabelo preto substituindo
vestindo seu ruivo habitual e uma roupa que gritava rebelde na moda. Sr. Goldshove exclamou com um olhar de absoluta seriedade. Brock e Mish, acredito que vocês leram a mensagem enviada para vocês dois. Mish e Brock assentiram enquanto o Sr. Goldshove, parecendo tão solene quanto um cubone em um memorial de Marovac, foi direto ao assunto. Conforme afirmado na mensagem, temos motivos para acreditar que a equipe Rocket está planejando lançar um ataque à cidade de Celadon no próximo mês. O ginásio da cidade estava atualmente sem líder, tornando-o vulnerável aos seus esquemas. Portanto, a Liga tem escolhido vocês dois como protetores. Mish, conseguindo parecer chocada e confusa ao mesmo tempo, respondeu, Sr. Goldshove, mas a invasão da equipe Rocket é tão provável quanto Psyduck dominar a física quântica. Mas confio no seu julgamento e no da Liga. Sr. Goldshove sorriu quando Mish perguntou, mas por que nos arrastar para isso, Sr. Goldshove? Não somos exatamente o único jogo na cidade. Goldshove respirou fundo e respondeu, vocês dois provaram seu valor repetidas vezes, tanto como líderes de ginásio quanto como treinadores que lidaram com sucesso com a equipe Rocket no passado no Monte Moon. Acreditamos que vocês têm as habilidades e experiência necessária para lidar com esta situação. Brock respondeu, faríamos tudo o que pudéssemos para ajudar, Sr. Goldshove. Mas como poderíamos preparar o ginásio e a cidade para um ataque? Primeiro, gostaria que você assumisse o papel de líder temporário do ginásio. Trabalhe em estreita colaboração com os treinadores locais para fortalecer as defesas do ginásio e garantir que todos os Pokémon estejam bem treinados para a batalha. Além disso, coordene com a oficial Jenny e sua equipe para aumentar a segurança e vigilância em toda a cidade. Misha sentiu determinação em seus olhos. Nós garantiríamos que o povo de Celadon City e seus Pokémon estivessem protegidos da equipe Rocket. Brock respondeu, sim, e trabalharíamos juntos com os outros líderes de ginásio e treinadores para garantir que a equipe Rocket não tivesse sucesso em seus planos. Goldshove sorriu e respondeu, obrigado, Brock e Mish. Eu tinha toda a confiança em suas habilidades para proteger a cidade de Celadon. Fiquem vigilantes e nos mantenham informados sobre seu progresso. Boa sorte! Quando a videochamada terminou, Brock e Mish trocaram um olhar resoluto. Eles sabiam do peso da responsabilidade sobre seus ombros e juntos partiram para preparar Celadon City para a ameaça que se aproximava. Green estava sentada a uma pequena mesa de madeira no aconchegante café, com o telefone pressionado no ouvido enquanto falava em voz baixa com Austin. O suave murmúrio da conversa de fundo e o suave silvo da máquina de café expresso encheram o ar ao seu redor. Consegui, Austin, disse Green com uma pitada de triunfo em sua voz. Contratei tantos mercenários quanto pude. Estaremos prontos. Essa é uma ótima notícia, Green. Você sempre consegue, mas quanto você guardou? A voz de Austin era calorosa e reconfortante, mas havia um toque de curiosidade em seu tom. Green não pôde deixar de sorrir. Ah, vamos lá, você me conhece. Austin riu baixinho. Sim, foi por isso que perguntei. Green tomou um gole de café, saboreando o calor do líquido enquanto considerava as próximas palavras de Austin. 2 milhões. Austin refletiu, o som pensativo. Green ergueu uma sobrancelha. O que? Achei que seria mais, disse Austin, com a voz cheia de surpresa. Verde riu. Oh, qual foi a sua estimativa? 1 bilhão, Austin respondeu, seu tom prosaico. Verde revirou os olhos. Ei, você nem me deu tanto. A resposta de Austin foi imediata. Sim, mas imaginei que você os teria enganado tanto. Green não pôde deixar de sorrir. Obrigado pelo elogio, Austin. A risada de Austin foi profunda e rica. Enchendo Green de calor, não foi um elogio. Claro, não foi, brincou Green. Houve uma pausa na conversa enquanto Green tomava outro gole de café, permitindo que o calor do líquido acalmasse seus nervos em frangalhos. Ei, Austin, disse ela com a voz baixa e séria. Quero ajudar na missão. Houve uma pausa do outro lado da linha e Green pôde ouvir o suspiro suave de Austin. Green, você sabe que eu quero que você seja feliz, mas você não tem sua mãe para procurar? A mente de Green disparou, em conflito entre seu desejo de ajudar seus amigos e sua responsabilidade de encontrar sua mãe desaparecida. Eu sei, mas Austin a interrompeu gentilmente, sua voz quente e tranquilizadora. Verde, você não tem nenhuma obrigação de nos ajudar. Green se irritou com suas palavras, sentindo seu senso de dever entrar em ação. Eu realmente preciso da obrigação de ajudar meus amigos? Austin riu, sua voz carregando uma pitada de diversão. Mesmo no meio de uma conversa séria, ele sempre conseguia encontrar uma maneira de fazê-la sorrir. Acho que não, disse ele. Eu adoraria que você estivesse a bordo para esta missão. Green sentiu uma onda de gratidão por Austin, seu coração inchando de afeto. Obrigada, Austin, ela disse suavemente, sua voz cheia de emoção. Mas Austin ainda não havia terminado. Mas eu não estou pagando você, disse ele, com um tom de provocação na voz. Os olhos de Green se arregalaram e ela soltou uma risada apesar de tudo. A sério? Ela disse. Mesmo que eu tivesse lhe dado um desconto. Austin foi rápido em responder, seu tom brincalhão. Quanto? Só desta vez, disse Green, sentindo-se travesso. Vou lhe dar um desconto de 100% pela minha ajuda. Austin riu, sua voz rica e profunda. Bem, sorte minha, eu acho. Enquanto conversavam, Green sentiu seu coração disparar com uma sensação de conexão e proximidade com Austin. Ela sabia que a missão seria difícil, mas com ele ao seu lado, ela sentiu que poderia vencer o mundo. Estou sempre pronta para qualquer coisa, principalmente com você ao meu lado, disse ela com a voz cheia de determinação. Houve um momento de silêncio que pareceu penetrar e Green sentiu suas bochechas esquentarem. Verde, ele disse suavemente, sua voz baixa e íntima. Vejo você em um mês. Green sentiu seu coração disparar, sua mente disparada com possibilidades. Ela sabia que a missão seria perigosa, mas com Austin ao seu lado, ela se sentia invencível. Sim, ela disse, sua voz cheia de saudade. Vejo você então. Ao desligar o telefone, Green sentiu uma sensação de alegria tomar conta dela.
Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu viva. Green se viu instintivamente pegando um diário envelhecido com capa de couro cuidadosamente enfiado no fundo de uma bolsa. Respirando fundo, ela o soltou e colocou-o suavemente sobre a mesa. O diário continha as memórias de seu passado, um passado que ela tinha medo de lembrar, mas que precisava enfrentar. Estava repleto de informações coletadas das crianças mais velhas que ela conheceu, aquelas que sofreram um destino muito mais cruel sob o comando do homem mascarado, o monstro. Seus dedos traçaram a capa desgastada. Cada ruga e cada mancha desbotada, uma prova dos anos e dos segredos que ela guardava. Com um aperto determinado na mandíbula, ela abriu o livro. O cheiro familiar de pergaminho velho e o toque amargo de tinta flutuavam em suas páginas, despertando memórias que ela lutou para manter enterradas. As entradas estavam espalhadas, uma mistura de notas rabiscadas às pressas, diagramas e algumas citações inspiradoras. Mas foi aqui, nessas divagações desconexas, que Green conseguiu montar um roteiro para seu treinamento. Ela leu as anotações das crianças mais velhas. Cada uma delas era uma peça de quebra-cabeça, uma pista do que ela precisaria enfrentar, do que precisava fazer para ficar mais forte. Seus dedos traçaram os nomes de seus regimes de treinamento, suas lutas, seus sucessos, seus fracassos. Através de tudo isso, Green pôde ver um caminho começando a se formar, uma trajetória que ela poderia seguir. Trabalho duro é a única maneira de realmente crescer, dizia uma entrada. Nunca permita que o medo controle suas ações, disse outro. O inimigo pode ser forte, mas a sua determinação deve ser mais forte, dizia uma anotação particularmente comovente, assinada apenas por uma única inicial, S. Ela suspeitava que fosse de Silver. Green respirou fundo ao se lembrar das palavras do homem mascarado, de seus cruéis métodos de treinamento, de seu desumano desrespeito pela dor deles. Ela ainda podia ouvir o eco de sua risada sinistra, a sensação arrepiante de pavor que acompanhava cada palavra sua. No entanto, naquela escuridão, Green encontrou a sua determinação. Ela não era mais a garotinha assustada escondida nas sombras. Ela era folha verde. Enquanto Green estava perdida em seus pensamentos, uma garçonete alegre chamada Lily estava vindo em sua direção. Lily era uma jovem de 20 e poucos anos, com cachos ruivos saltitantes e olhos verdes brilhantes que pareciam irradiar bondade. Seu uniforme estava um pouco gasto, mas limpo, e seu crachá brilhava na luz aconchegante do café. Ao se aproximar da mesa de Green, Lily notou seu convidado incomum respirando fundo. Ela estava prestes a perguntar se estava tudo bem quando piscou, e naquele breve momento, Green desapareceu. Era como se ela tivesse desaparecido no ar, deixando para trás apenas o leve eco de sua presença. Confusa, Lily examinou o café. Seus olhos se arregalaram ao ouvir a porta se fechando, e ela se virou a tempo de ver Green de relance. A mulher misteriosa tinha um brilho brincalhão nos olhos enquanto piscava para Lily, antes de desaparecer de vista. Balançando a cabeça, Lily voltou sua atenção para a mesa. O tilintar das moedas rolando atraiu seu olhar, e ela piscou surpresa ao encontrar um punhado de moedas e algumas notas deixadas para trás. Por um momento, ela apenas olhou para o dinheiro e depois suspirou, balançando a cabeça com um pequeno sorriso resignado. Bem, pelo menos ela pagou, Lily murmurou para si mesma, antes de explodir em uma pequena risada. Mas da próxima vez, que tal uma gorjeta, senhorita fantasma? Parágrafo MAC. A ideia de que Porygon 2 é algum tipo de nave espacial mal projetada e incapaz de voar é absurda demais para ser acreditada, mas se espalhou por toda parte. Embora seja verdade que eles não precisam respirar ar e poderiam, teoricamente, sobreviver no vácuo do espaço, faltam ao Porygon 2 muitas coisas necessárias para serem sondas espaciais eficazes. A fuga, porém, não é uma delas. Eles devem apenas usar sua estranha técnica de conversão contra o Pokémon certo para subir aos céus. A razão pela qual esse equívoco perdurou por tanto tempo é uma história por si só. Os cientistas que desenvolveram o Upgrade eram um grupo secreto que temia uma repetição das ameaças de morte contra o criador original do Porygon. Por isso contaram uma história falsa à mídia para desviar a atenção do público. Isso já deveria ter sido corrigido, mas muitos pesquisadores compartilham a fobia do público em geral de todas as formas de Porygon, devido ao papel inicial de Porygon em um trágico acidente de laboratório que hospitalizou centenas de pessoas. Sem nenhum interesse em conhecer muito menos em estudá-lo, eles repetiram descuidadamente essa mentira em inúmeras edições anteriores da Pokédex. Tornou-se agora evidente que o verdadeiro propósito do Porygon 2 não era a exploração do espaço exterior, mas do ciberespaço. O mecanismo de busca com esteroides, eles investigam o passado e o presente da internet. Leem praticamente todos os idiomas e sintetizam as informações tão bem quanto um supercomputador ou um Alakazam. Porygon 2 foi responsável pela invenção de muitas novas tecnologias, principalmente a armadura chamada Eviolite. O mais interessante é que descobriram recentemente uma rede numa linguagem demasiado estranha para serem traduzidas, com tempos de atraso muito maiores do que o seu nível tecnológico justificaria, levando muitos a especular que Porygon 2 afinal encontrou uma civilização verdadeiramente alienígena. Capítulo 404. Mudança de ponto de vista. Cidade Saffron. Cooperação Sylph. No coração de Saffron City, o edifício da Sylph Cooperation pairava sobre os arredores, uma prova do poder e da influência da empresa. O zumbido da atividade dentro de suas paredes ressoava por toda a estrutura enquanto os funcionários se apressavam, realizando suas inúmeras tarefas. A câmera percorreu a cena movimentada e finalmente parou na porta de um escritório rotulada como Alex Arons, vice-presidente sênior. A porta se abriu, revelando o escritório imaculadamente organizado. Móveis de mogno brilhavam sob o brilho suave da iluminação do teto, o cheiro de madeira polida e colônia cara permeando o ar. Sentado a uma mesa imponente estava Alex Arons, cada centímetro da imagem do sucesso em seu terno feito sob medida e gravata de seda. Seu cabelo estava penteado para trás, sem nenhuma mecha fora do lugar. À sua frente estava Austin, uma figura confiante e enigmática, vestida com um elegante terno carvão. Os olhos de Austin eram de um vermelho penetrante, seu olhar inabalável. Patrick dissera: "Devo agradecer-lhe, Sr. Ketchum, por me ajudar a conseguir esta posição. Devo dizer que as vendas de suas TMS foram nada menos que impressionantes." Austin respondeu com um sorriso gracioso: "Obrigado, Alex. Foi uma jornada interessante para dizer o mínimo."
Seguiu-se um momento de silêncio tenso, quebrado apenas pelos sons distantes de telefones tocando e cliques de teclado. Durante essa calmaria, Austin examinou secretamente a sala, notando a ausência de câmeras e o isolamento acústico que isolava o escritório. Aaron tentou aliviar a atmosfera. Então, o que traz você ao meu escritório? Não acredito que tenhamos qualquer tipo de problema para ter uma reunião individual antes. Austin tomou um gole lento e deliberado do café, saboreando seu sabor rico e aromático. A xícara de cerâmica tilintou suavemente contra o pires quando ele a pousou, e o som era uma pontuação sutil na atmosfera tensa. Ele fixou os olhos em Aaron, um lampejo de curiosidade em seu penetrante olhar vermelho, e respondeu: "Você está certo, não temos nenhum problema. Posso te perguntar uma coisa?" Aaron arqueou uma sobrancelha bem cuidada, sua compostura inabalável. "Por favor, pergunte", ele disse, recostando-se em sua luxuosa cadeira de couro com um ar de indiferença praticada. Austin hesitou por um momento, reunindo seus pensamentos antes de fazer sua pergunta. "Você já matou alguém para sua missão?" Ele perguntou, seu tom não revelando nenhum indício da gravidade do assunto. Alex Arons piscou, surpreso com a mudança abrupta na conversa. Ele soltou uma risada curta e incrédula, tentando manter um ar de indiferença casual. "Perdão? De que missão você está falando?" ele perguntou, sua voz oscilando levemente. Os olhos de Austin se estreitaram, procurando no rosto de Patrick qualquer sinal de engano. A sala ficou pesada com o peso dos segredos não ditos. Os sons distantes do movimentado escritório, além da porta, contrastavam fortemente com a quietude lá dentro. "Vamos parar de brincar, agente Alex Aron. Eu sei sobre sua conexão com a equipe Rocket e suas negociações com Giovanni. Você tem vazado os arquivos secretos da Silphco, não é?" A revelação apagou o sorriso do rosto de Alex Arons, deixando para trás um olhar frio e ameaçador. Sua voz se transformou em um sussurro perigoso. "Você está perdido, Ketchum. Você deveria ter mantido seu nariz fora disso." Num movimento fluido e contínuo, Aaron puxou uma arma da gaveta da escrivaninha e atirou em Austin. Os tiros soaram, ecoando pelo escritório à prova de som. Austin reagiu com agilidade surpreendente, esquivando-se das balas e correndo em direção à porta. Ele a fechou no momento em que outra bala se cravava na madeira polida. Aaron, furioso, gritou para ele: "Você não vai escapar impune, Ketchum. Ninguém expõe Alex Aron e vive para contar a história." Ele abriu a porta, esperando ver o corredor familiar e bem iluminado. Em vez disso, ele se deparou com uma escuridão não natural que engoliu o espaço além. O ar estava pesado com um silêncio arrepiante, quebrado apenas pelo zumbido distante das máquinas do edifício. Enquanto Aaron permanecia desorientado, uma enorme garra branca emergiu do abismo escuro, suas garras brilhando como marfim polido. Ela o havia enredado, seus gritos de terror ecoando pelo agora assustadoramente silencioso prédio da Cooperação Silph. A garra o arrastou para a escuridão, não deixando nada para trás além do leve e persistente aroma de sua colônia cara. Na escuridão envolvente, Alex Aron se viu preso nas mãos de um gigantesco caçador branco. Ele mal conseguia ver qualquer coisa além da besta monstruosa, exceto o brilho sinistro dos penetrantes olhos vermelhos de Austin. "Traga-o para mais perto", Austin ordenou, seu tom calmo e controlado. O caçador branco apertou Aaron com mais força, puxando-o em direção a Austin. O medo percorreu as veias de Aaron, mas ele lutou para manter uma aparência de compostura. Ele observou com uma mistura de terror e fascínio brilhando em seus olhos, enquanto Austin enfiava a mão no bolso e tirava uma pokébula. Mas quando Austin estava prestes a agir, uma transformação estranha tomou conta de Aaron. Suas feições começaram a se distorcer, seu rosto jovem derretendo para revelar um rosto mais velho e enrugado por baixo. Austin deu um passo para trás, evitando por pouco o dito enquanto este se lançava em sua direção. No ar, o dito começou a se transformar novamente, seu corpo torcendo e esticando até parecer um homem gigante. Austin ergueu uma sobrancelha com a visão, um leve sorriso brincando em seus lábios enquanto se preparava para o ataque. Em meio a esse caos, o verdadeiro Alex Aron, ainda nas mãos do caçador branco, encontrou sua voz. Seus olhos estavam arregalados de terror e sua voz ecoava pela escuridão misteriosa. "Mate ele." O espaço de escritório, outrora um retrato da elegância corporativa, agora transformou-se num inesperado campo de batalha. Enquanto dito, agora um gigante corpulento avançava em direção a Austin. O comportamento calmo e controlado que normalmente marcava o rosto de Austin se transformou em uma máscara de intensidade concentrada. Austin se moveu com fluidez, enquanto transferia o peso para o pé de trás e rapidamente evitava o ataque inicial do dito. O corpo do gigante passando por ele e colidindo com a mesa de mogno. Papéis voaram por toda parte, criando um redemoinho branco na sala mal iluminada. Sem perder o ritmo, Austin girou nos calcanhares e correu em direção ao recuperado dito. Cada movimento seu uma demonstração hipnotizante de agilidade e precisão. Ele deu um soco rápido e sólido na barriga de Dito, seguido por um chute giratório que acertou a mandíbula da criatura, forçando-a a cambalear para trás. O Dito, agora percebendo o adversário formidável que enfrentava, tentou revidar. Tentou acertar um soco, mas Austin já estava um passo à frente. Ele se abaixou sob o golpe amplo do Dito e retaliou com um rápido gancho, que fez contato com um baque retumbante. Os movimentos de Austin eram semelhantes a uma dança bem coreografada. Ele se desviou dos ataques de Dito, acertando seus com uma precisão impressionante. Não foi uma mera briga, mas uma prova de sua habilidade e treinamento excepcionais, cada movimento executado com perfeição, não deixando espaço para contra-ataque. A luta não foi apenas física, mas psicológica. Austin estava brincando com Dito, mantendo desequilibrado, cada movimento seu projetado para desgastar seu oponente mental e fisicamente. Ele golpeou, fintou e dançou ao redor do Dito, fazendo-o trabalhar cada vez mais para acompanhá-lo, explorando suas fraquezas. O Dito, em sua forma gigante, começou a desacelerar. Cada erro, cada golpe que recebia parecia drenar sua energia, e ele ficava lento com movimentos lentos. Sentindo sua exaustão, Austin avançou para o ato final.
Com uma explosão de velocidade, ele se lançou em direção ao dito, com a perna direita estendida em um poderoso chute voador. O impacto fez o dito se espalhar pela sala, onde desabou. Sua forma tremeluziu e depois retornou à sua forma original, a pequena bolha roxa caída inconsciente no chão. Quando Austin voltou sua atenção para Aaron, este recuou, seu rosto era uma máscara de terror. Aaron não pôde fazer nada além de observar enquanto Austin começava a se aproximar dele, cada passo medido e determinado. Onde nós estávamos? Austin perguntou, sua voz baixa e perigosa. Ele diminuiu a distância entre eles, seus penetrantes olhos vermelhos nunca deixando o olhar assustado de Aaron. De repente, um grito ecoou pelo escritório, quebrando o silêncio tenso. Austin fez uma pausa, sua expressão ilegível. Enquanto isso, os olhos de Aaron dispararam na direção do grito, um lampejo de esperança acendendo dentro dele. Mas tão rapidamente quanto veio foi extinto quando ele percebeu que todo o prédio estava fechado e nenhuma ajuda chegaria em breve. Parado em frente ao elevador estava uma Abra atuando como guardiã. Seus olhos estavam fechados, aparentemente profundamente concentrados enquanto usava seus poderes para impedir que alguém chegasse a este andar. Abra, com um toque de travessura e uma dose de brincadeira, deixou escapar um comentário que ecoou pelo campo psíquico que havia estabelecido no chão. Senhoras e senhores, parece que temos uma luta de boxe particular acontecendo aqui. E cara, é um nocaute. O gigante caiu mais rápido do que uma torre Jenga após o toque de uma criança. Agora vamos ver como o chefão mal se sai contra nosso campeão. Peguem sua pipoca, pessoal. De volta ao escritório, o medo nos olhos de Aaron se amplificou quando Austin retomou sua abordagem, a estranha calma de seu comportamento contrastando com o caos que acabará de acontecer. Na Silphco, um conjunto de grandes portas duplas adornadas com gravuras intrincadas. Essas portas levavam à sala de conferências executivas, um local onde eram tomadas decisões cruciais e muitas vezes o destino da empresa era decidido. Quando as portas se abriram, um silêncio abafado caiu sobre a sala. Samuel, o idoso presidente da Cooperação Silph, estava na entrada. Seu terno feito sob medida e seus distintos cabelos prateados eram uma prova de seus anos de experiência e liderança. Seus olhos penetrantes e inteligentes examinaram a sala com ar de autoridade. Ao lado dele estava sua secretária, uma jovem com ar de eficiência, com saia lápis e blusa engomada refletindo seu comportamento profissional. Ela segurava um tablet, os dedos batendo na tela com precisão praticada. A reunião foi organizada pelo vice-presidente Alex Aarons, informou ela a Samuel, com uma voz que misturava confiança e preocupação. Com uma expressão de aço, Samuel bateu a porta, revelando a sala de conferências envolta em uma escuridão impenetrável. A atmosfera era pesada, o silêncio palpável. Ordenando a sua secretária que acendesse as luzes, uma sensação de desconforto o consumiu, como uma premonição de destruição iminente. À medida que a sala se inundava de luz, Samuel e sua secretária recuaram, chocados com a visão que tinham diante de si. Alex Aarons estava sentado à cabeceira da longa mesa de mogno. Seu rosto, entretanto, estava coberto por uma névoa onírica rosa e roxa contida dentro de uma esfera que lembrava uma fusão de pesadelo de componentes orgânicos e mecânicos. A esfera grudava em seu rosto como um organismo parasita, suas gavinhas escuras e elásticas serpenteavam pelos contornos de sua pele, envolvendo-se em sua cabeça e pescoço, prendendo-o em um abraço sufocante. O corpo da esfera onírica era um amálgama perturbador de carne pulsante e cheia de veias e metal frio e brilhante. O núcleo central, uma massa bulbosa de tecido bioluminescente, emitia um brilho misterioso que iluminava os componentes metálicos retorcidos que o rodeavam. A energia sinistra que irradiava do dispositivo parecia quase palpável, lançando uma aura malévola sobre a sala. Samuel e sua secretária trocaram olhares temerosos, os corações batendo forte no peito enquanto a voz de Alex, distorcida pela esfera do sonho, os chamava. Por favor, sente-se. Temos muito que discutir, disse ele, seu tom assustadoramente calmo e enervantemente composto. De repente, Samuel ouviu um baque e viu seu secretário nocauteado no chão enquanto gavinhas de escuridão o envolviam. A tensão na sala era quase tangível, o ar denso com um pavor silencioso. Enquanto isso, dentro do escritório de Alex Aarons, Austin estava sentado em frente a Musharna. Um sorriso demoníaco se espalhou pelo rosto de Austin, seus olhos brilhando com malevolência enquanto a próxima fase de seu plano começava a se desenrolar. Parágrafo MAC. As lendárias bolas pretas nos chifres de um Stantler fazem muito mais do que criar ilusões. Dizem que eles têm o estranho e incrível poder de distorcer a própria realidade. Se este é realmente o caso, ou se agem alterando memórias, é um debate que tem intrigado muitos filósofos ao longo dos tempos e deixa demasiado espaço para que a discussão seja resolvida. O que é indiscutível é que, uma vez apanhadas na ilusão de Stantler, as pessoas acordarão para uma realidade que foi diferente daquela que deixaram. Às vezes, a sua realidade é dramaticamente alterada, com os amigos, a família e um mundo que conheciam completamente substituídos. Outras vezes, é apenas uma coleção de mudanças sutis nas circunstâncias pessoais e na história que aprenderam enquanto cresciam. Mesmo as mudanças sutis podem ser desorientadoras, e a maioria das pessoas não deseja arriscar as maiores, por isso os Stantlers são temidos e evitados, e suas ilusões são proibidas em batalha. Esta é provavelmente a razão pela qual o poder de Stantler evoluiu, pois Pokémon predadores são assustados tão facilmente quanto os humanos. Embora este mundo de paz e Pokémon talvez não seja o melhor de todos os mundos possíveis, há muitas maneiras pelas quais poderia ter sido horrível, errado e tão poucos que o teriam tornado melhor. Em tempos de tragédia pessoal, tristeza e desespero, porém, é comum que aqueles que perderam a vontade de viver observem os rebanhos de Stantler passarem correndo. Eles esperam que, quando acordarem, se encontrem num mundo melhor, ou pelo menos num mundo livre da sua própria agonia. Algumas pessoas, por desejo de viajar ou depois de observá-los até parecer fútil, até capturam um Stantler e o treinam para si mesmas. Para os treinadores Stantler, cada dia é um novo começo. Capítulo 405.
Farol do Bill, o antigo farol bastião da segurança marítima, ficava de sentinela sobre a costa rochosa. Sua luz perfurou a noite nevoenta, um farol de esperança para os marinheiros perdidos. O farol, reaproveitado como laboratório de Bill, era uma mistura encantadora de história e tecnologia de ponta. Cada centímetro das paredes estava coberto de prateleiras do chão ao teto, gemendo sob o peso de livros antigos, dispositivos estranhos e artefatos misteriosos. Uma cacofonia de cores e formas, era uma prova da mente curiosa de Bill. Janelas grandes e ornamentadas se estendiam por um lado do laboratório, emoldurando uma vista ampla do mar agitado abaixo, suas ondas brancas quebrando contra as rochas irregulares. Bill estava sentado em uma poltrona macia de encosto alto, cujo veludo escuro cor de vinho contrastava com as tábuas de madeira gastas. Seu suéter grosso de lã, de um azul marinho profundo, fazia com que ele se sentisse em harmonia com o mar tempestuoso lá fora. Bill tomou um gole de seu chocolate quente, a caneca fumegante aquecendo suas mãos enquanto ele assistia à tela da televisão. O som do crepitar do fogo na lareira misturava-se com o leve zumbido da televisão, criando uma atmosfera quase hipnótica. Na televisão, Brock e Mish estavam vestidos com seus uniformes temporários de líderes de ginásio. Brock usava sua habitual calça cargo marrom e uma jaqueta verde-oliva, enquanto Mish vestia um elegante agasalho azul petróleo, seu cabelo preto caindo em cascata pelas costas em uma única e longa trança. Eles ficaram no meio do movimentado Celadon City Gym, com folhagens verdejantes e flores vibrantes dando um ar de tranquilidade ao cenário. Um entrevistador, vestido com um terno elegante cor de carvão, ficou entre eles com um microfone na mão. Brock e Mish, com a recente agitação pública. Vocês acham que sua presença como líderes de ginásio temporários aqui ajudará a aliviar as tensões e proporcionará segurança? Brock, com a voz firme e confiante, respondeu, com certeza. Estamos aqui para trazer estabilidade à academia e garantir que ela continue a funcionar perfeitamente durante esta transição. Mish entrou na conversa, seu tom determinado combinando com o de Brock. Também queremos ser modelos positivos para os treinadores de Celadon City, mostrando-lhes que podemos superar as adversidades juntos. Os olhos do entrevistador brilharam maliciosamente quando ele se inclinou, tentando provocar uma resposta mais lasciva. Devo perguntar, há algum sentimento romântico entre vocês dois? E Mish, como uma das poucas mulheres líderes de ginásio na região, você sente alguma pressão adicional para ter um bom desempenho? Brock e Mish trocaram olhares desconfortáveis, a tensão era palpável. Brock pigarreou e respondeu com a voz tensa, mas composta. Mish e eu somos apenas amigas íntimas e colegas, nada mais. E acredito que Mish é um exemplo fantástico de uma líder feminina forte e capaz. Enquanto Mish concordava com a cabeça, o telefone na mesa de entrevista tocou, seu tom estridente cortando o ar. O entrevistador pegou ansiosamente com os olhos brilhando de expectativa. Temos uma ligação surpresa. Não é outro senão a ex-líder de ginásio de Celadon City, Erica Mano. Erica, o que você acha de Brock e Mish assumirem sua posição? A voz calma e tranquilizadora de Erica flutuou pelos alto-falantes da televisão, como um bálsamo para a conversa acalorada. Não tenho nenhum problema com a intervenção de Brock e Mish. Lamento profundamente meu desempenho como líder de ginásio e estou determinado a reconquistar a confiança do povo de Celadon City, um passo de cada vez. O entrevistador tentou intervir, mas Erica continuou com a voz decidida e inabalável. Também gostaria de aproveitar esta oportunidade para anunciar que comecei um abrigo e uma ONG para combater o sem-abrigo na cidade de Celadon, juntamente com o meu parceiro Tom. Estamos empenhados em fazer uma diferença tangível na vida das pessoas necessitadas. Enquanto as palavras de Erica ecoavam pela sala, a câmera girou para revelá-la sentada em um escritório modesto, com seus longos cabelos violetas caindo pelas costas. Ela usava uma blusa esmeralda simples, uma referência sutil ao seu papel anterior como líder de ginásio do tipo Grass. Atrás dela, uma janela exibia as ruas movimentadas de Celadon City, vivas com o som de pessoas e Pokémon trabalhando juntos. Bill não pôde deixar de sorrir diante da resiliência e determinação de Erica. Lá fora, a tempestade pareceu diminuir, como se a própria natureza reconhecesse a esperança que as palavras de Erica trouxeram ao povo de Celadon City. O fogo na lareira crepitava e sibilava, lançando sombras bruxuleantes nas paredes, o cheiro de madeira queimada enchendo o laboratório. O entrevistador, percebendo a mudança no clima, adotou um tom mais respeitoso. Erica, está claro que você está empenhada em fazer a diferença em Celadon City. Você tem algum conselho ou palavra de incentivo para Brock e Mish enquanto eles lideram a academia na sua ausência? Erica sorriu calorosamente, seus olhos encontrando os de Brock e Mish na tela. Brock e Mish, tenho total fé em suas habilidades como líderes de ginásio. Por favor, cuidem deste lugar até que eu possa mostrar ao povo de Celadon que sou digno de ser alguém em quem eles possam confiar e confiar como seu protetor. A introspecção de Bill foi abruptamente interrompida pelo toque estridente de um telefone, trazendo-o de volta à realidade. Ele olhou para o identificador de chamadas enquanto pegava o fone, percebendo que era de Ash. Ao pressionar o telefone contra o ouvido, ele hesitou por um momento, preparando-se para a conversa que estava por vir. Bill estava reclinado em sua poltrona, com o telefone entre a orelha e o ombro, num tom casual, mas sondador. Ei, Ash, o que está acontecendo, além de você manipular a liga para lutar contra a equipe Rocket? Um momento de silêncio pairou no ar enquanto Austin piscava, surpreso com a franqueza de Bill. Você é muito inteligente para o seu próprio bem. Bill sorriu, satisfeito consigo mesmo. Sério, Ash, pelo menos negue para que eu possa flexionar meus músculos de detetive. Tudo bem, me diga como você descobriu isso. Bill, ansioso por demonstrar sua habilidade dedutiva, começou uma explicação. Tudo bem, a liga enviou seu vídeo, ao vivo, para eu analisar e descobrir como você fez isso. E, eu vi o Pikachu no reflexo do seu sapato. Devo dizer que seus sapatos são realmente brilhantes. Austin, momentaneamente sem palavras, gaguejou. Como você pode ter certeza de que era meu Pikachu? Estava comendo ketchup. O que? No sorvete. O espanto tomou conta de Austin quando seu queixo caiu com as palavras de Bill. Então, já que você não me denunciou à liga, o que você quer? Bill fingiu inocência, sua voz cheia de sarcasmo. Vamos, Ash, você é minha estrela da sorte. Por que eu precisaria de alguma coisa sua? Austin, cada vez mais impaciente, continuou.
O que você quer? O tom de Bill ficou sério, a gravidade da situação foi sendo absorvida. Tudo bem, eu quero entrar. Em quê? A missão de destruir a equipe Rocket. Por quê? Bill hesitou antes de revelar sua ligação pessoal com a causa. Digamos apenas que meus pais foram vítimas da equipe Rocket na guerra. Austin, com a voz suavizada, ofereceu suas condolências. Sinto muito por sua perda. Bill, resoluto, respondeu. Ash, não quero que você se desculpe. Quero fazer parte da missão. Austin, reconhecendo a profundidade da determinação de Bill, cedeu. Tudo bem, você está dentro. Enquanto Austin delineava sua estratégia, Bill ouvia atentamente, cativado pelo plano audacioso. Quando Austin terminou, Bill não pôde deixar de rir, impressionado com a ousadia do esquema. Você certamente pensou sobre isso, Ash. O que você precisa que eu faça? Preciso que você trabalhe com o Dr. Akibabara. Tenho certeza que você o conhece. Bill sorriu, lembrando-se do cientista excêntrico. Um grandalhão de cabelo verde quer brincar de Deus. Bingo! Então, ele fez aquele Pokémon artificial. Sim. Bill, ligando os pontos, percebeu a extensão da rede de Ash. O agora faz sentido como você conseguiu tantas informações da equipe Rocket. Austin, com a voz cheia de admiração, respondeu. Sua inteligência é perigosa, Bill. Bill ignorou o elogio, concentrando-se na tarefa em questão. Tanto faz, presumo que você queira o Aerodactyl de volta. Sim. Bill não pôde deixar de suspirar, ouvindo o peso inconfundível por trás da voz de Austin. Então, Ash, sua única intenção era ligar para recuperar seu pássaro de estimação fossilizado? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha antes de Austin responder. Não, eu não estava planejando, mas parece que você já caiu no meu lado da quadra. Bem, eu tenho um talento especial para me meter em problemas, brincou Bill, antes de perceber o silêncio de Austin. Ele se mexeu desconfortavelmente, a estática da fila enchendo a sala. O que há de errado, Ash? Estou me sentindo um pouco perdido, Austin admitiu, sua voz quase um sussurro. Bill ergueu uma sobrancelha. Perdido? Em um labirinto em tamanho real? Você tem um mapa, não é? E aquele plano que você acabou de traçar para mim? É isso mesmo, Bill. É um plano ideal, um cenário mundial perfeito. Mas toda vez que calculo os resultados, mesmo no melhor cenário, a equipe Rocket não se extingue. Nós apenas podamos seus galhos. As raízes, porém, sobreviverão e voltarão mais fortes. As raízes? Bill questionou, tentando seguir a linha metafórica de pensamento de Ash. Lionel Giovanni, esclareceu Austin. Os olhos de Bill se arregalaram. Lionel Giovanni era o mestre de marionetes da equipe Rocket. E por que não enganar a Elite Fury Lance em direção a Giovanni? Enviar todos eles em uma perseguição selvagem de Geodude? Eles acabariam mortos, disse Austin categoricamente. Giovanni é tão poderoso assim? Bill perguntou, surpreso. Ash suspirou profundamente. Ele não, por si só. Ele tem uma arma secreta. Arma secreta? O que, como um Voltorvor autodestrutivo? Pior, uma criatura. Você nem pode chamá-la de Pokémon. É mais como um monstro com um quarto do poder de um Pokémon lendário. A implicação causou um arrepio na espinha de Bill. Então por que você está tão empenhado nesse jogo de galinha com Giovanni? Se ele está com essa fera monstruosa, por que não se reagrupa? Giovanni me subestima, afirmou Austin com uma nova determinação em sua voz. O que, como se você fosse algum tipo de ninja furtivo Pikachu, espreitando nas sombras. Giovanni não conhece a verdadeira extensão do meu poder. Quando ele perceber que foi enganado, será tarde demais. Terei preparado o cenário para exterminar a equipe Rocket para sempre. Um silêncio pesado caiu sobre eles, e Bill praticamente podia ouvir as engrenagens girando na cabeça de Austin. Você está planejando matar Giovanni, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma afirmação de um fato. Austin não negou. Em vez disso, houve uma pausa longa e significativa. Bill, ele começou seu tom grave. Eu sei o que deve ser feito. Houve outro silêncio enquanto Bill suspirava, passando a mão pelos cabelos. Ash, você sabe que sou especialista em muitos campos, mas assassino profissional não é exatamente um deles. Preciso que você me ajude a encontrar uma maneira de derrotar Giovanni, sem me matar, esclareceu Austin. Ah bem, quando você coloca dessa maneira, parece um simples passeio de domingo pela floresta Viridian, disse Bill sarcasticamente. Você é um grande encrenqueiro, Ash Ketchum. Eu sei. Você pode me ajudar? Bill parou por um momento, considerando as implicações. Acho que posso encontrar uma maneira de você vencer, Ash, mas envolve um método que deixará seu Pokémon fora de serviço por alguns meses. Eles vão viver, certo? Austin perguntou, sua voz cheia de preocupação. Sim, mas eles podem não gostar do tratamento prolongado no spa. Pode haver alguns efeitos colaterais. Tudo bem, me diga o que é. Austin fechou sua Pokédex, olhando ao redor do território desconhecido. O que começou como uma simples caminhada gramada se transformou em uma subida vertical completa. Austin, Pikachu e Lucario navegaram por um caminho que serpenteava em torno de arbustos grossos e arbustos invasores. Em pouco tempo eles estavam cercados pelo que parecia ser uma versão pop, de uma floresta. Lucario, sendo o batedor natural, assumiu a liderança, guiando-os até um planalto onde as árvores cresciam tão densas quanto um maço de tangela em um dia de cabelo ruim. Ele fez sinal para Pikachu e Austin se juntarem a ele na beira do penhasco, que caiu no nada. Deu uma olhada nisso, Austin gesticulou, passando a mão pela borda como um guia turístico no Grand Canyon. Pikachu, parado precariamente perto da borda, olhou nervoso para baixo, sentindo uma pontada de vertigem. Raízes de árvores tão grossas quanto as coxas de Snorlax entravam e saíam da face rochosa. No sopé da falésia, um estreito trecho de praia funcionava como um amortecedor entre a falésia e um enorme lago que parecia se estender até o fim do mundo. A cidade Cerulean brilhava à distância, parecendo uma estário brilhante deste ponto de vista. E lá, apontou Lucario, está a caverna Cerulean. Pikachu semicerrou os olhos, tentando distinguir o que pareciam ser pequenas figuras voando pela base da montanha e pela praia. Pica, ele perguntou, sem saber o que estava vendo. Mais ou menos na metade do caminho, Lucario guiou naquela saliência. E não vamos fazer uma viagem para observar Zubat.
sorte! Pikachu finalmente avistou a entrada da caverna, que à primeira vista parecia uma depressão sombria na encosta da montanha. Um desejo instintivo de explorá-lo despertou nele, quase o obrigando a dar um passo à frente antes de balançar a cabeça. Não vou fazer espeleologia hoje, ele pensou, olhando para a caverna sinistra. Austin então se virou para Lucario com um sorriso travesso. Então, Cerulean Cave é nosso próximo local de treinamento. O que você acha? Lucario devolveu o olhar, sorrindo levemente. Você está me perguntando? Você não consegue sentir a aura de perigo irradiando daquele lugar? É como um Magikarp fora d'água. E é por isso que você está aqui, retrucou Austin, para nos proteger do perigo. Lucario assentiu, aceitando o elogio antes de processar as implicações. Espere aí, você acabou de me oferecer como escudo de carne? Parágrafo MAC. É bastante comum que Pokémon como dito, Parasect ou Cradily, que desenvolvem uma habilidade incrível ao realizar um ataque raro ou único, considerem Smeargle com ciúme ou até ódio. Não é difícil entender o porquê, pois Smeargle não apenas pode aprender instantaneamente esses ataques que os Pokémon levam anos para dominar, mas também pode combiná-los de maneiras quase infinitas com as quais outros Pokémon só podem sonhar. Essa versatilidade fez de Smeargle um Pokémon popular entre os treinadores e os levou aos mais altos patamares da Liga Pokémon. Houve uma vez um Smeargle para quem apenas estar entre os maiores não era suficiente, pois ele procurava o poder dos deuses. Ele viajou por todas as terras, rastreando e travando batalhas com vários Pokémons lendários, perdendo cada partida. Ele era um pintor brilhante de objetos e também de técnicas, e usou sua renda para comprar inúmeras Falcansaches, que usou para durar o suficiente para esboçar sua ira. Com o tempo ele escalou Monte Coroné, enfrentou Dialga e Palkia e ganhou controle sobre o tempo e o próprio espaço, um poder que ele usou para realizar milagres para ganho pessoal. Para preservar a harmonia do mundo, Arceus desceu dos céus e lançou o julgamento sobre este Smeargle. Smeargle, gravemente ferido, mas ainda não derrotado, esboçou o ataque em toda a sua glória celestial, e o deus ficou surpreso demais para se mover. Smeargle então lançou seu próprio julgamento sobre Arceus, trazendo-o e condenando-o por cada atrocidade da mitologia, cada coisa cruel na criação. E Arceus, o poderoso Arceus, o Criador, foi derrotado em batalha pela única vez em sua vida. Assim passou o poder dos sacerdotes. Assim começou a Era da Razão. Capítulo 406. Caminhões e mais caminhões com maquinário pesado, itens científicos caros e um número alarmante de patos de borracha foram parados em frente à grande entrada da enorme e modernista mansão do Dr. Akibabara. Dr. Akibabara estava na frente, ajustando nervosamente sua gravata borboleta excessivamente grande, esperando enquanto Bill saltava da caminhonete e ficava na frente de Akibabara. Prazer em conhecê-lo novamente, doutor, disse Bill, com um sorriso travesso. Conta? Exclamou o Dr. Akibabara, apertando os olhos como se estivesse resolvendo uma equação particularmente difícil. Dr. Bill ou apenas Bill? Apenas Bill, disse Bill, sorrindo e estendendo a mão. PhD em sarcasmo, presumo? Akibabara disse, agarrando a mão oferecida. Bill riu. Parabéns, doutor. Para quê? Finalmente entendendo uma de suas piadas? Por completar seus sonhos de criar vida artificial, é claro. E por essa gravata. É uma verdadeira anomalia científica. O sorriso de Akibabara tremeluziu. Por que você está neste projeto, Bill? Oh, não se preocupe com isso. Não é um acordo de Bill. Akibabara ergueu uma sobrancelha. Posso pedir que você seja sincero? Depende da verdade. Nunca me lembro qual estou usando. Por que alguém do seu calibre se juntou a este projeto? Ora, há algum problema com meu calibre? Eu medi na semana passada. Bill, pare de se esquivar. Há um problema. Qual é? Que você está mentindo. E você nunca foi bom nisso. Sobre o que estou mentindo? Que seus entes próximos foram mortos. Oh, parece que meu querido amigo derramou feijão. E o café, conhecendo-o. Para falar a verdade, esse projeto parecia um desafio. Você sabe, como entender seu senso de moda. O que? Este projeto é um desafio e eu gosto de desafios, doutor. Mesmo que seja baseado em uma mentira? Oh, não se preocupe, nosso amigo sabe que estou mentindo. Sobre o projeto ou sobre gostar de desafios? Ambos. Doutor Akibabara cerrou a mão com as palavras de Bill, visivelmente frustrado. Você é um enigma, Bill. Assim como seu cabelo esta manhã. Vamos trabalhar juntos, disse Bill, estendendo a mão novamente. Doutor Akibabara pegou, com os olhos brilhando de determinação e diversão. Concordo. E Bill? Sim, doutor? Por que os patos de borracha? Precisamos de algo para testar os protótipos. Você está certo. Claro que sou. Da próxima vez, traga mais patos de borracha. Bill riu. Considere isso feito. Um mês depois. 10 de outubro. Um dia antes do ataque da equipe Rocket, na academia Saffron City, vestida com sua roupa de treinador distinta, um vestido curto azul com detalhes em branco, um lenço vermelho amarrado no pescoço e um chapéu atraente. Leafy Green entrou na cena quase apocalíptica no Saffron City Gym. Ao lado dela, o pai de Sabrina parecia tão calmo quanto o olho imóvel de uma tempestade. Um zumbido, mais alto que o despertador mais impaciente, encheu o ar quando um Beedrill gigante colidiu com o alacazão de Sabrina. Leafy ergueu uma sobrancelha quando uma voz ecoou em sua cabeça. Você comprou aquela roupa ou roubou do set de um videoclipe pop dos anos 90? Folha sorriu. Ash comprou para mim. É assim mesmo, uma voz gritou, pertencente a Yellow. Ela desceu, parecendo ter invadido o armário de um hipster, shorts com babados, uma camisa carmesim sem mangas e uma jaqueta de couro amarela amarrada no peito. Sua bolsa de cintura exibia suas pokébolas como troféus. Você está emitindo fortes vibrações de caminhante nas nuvens, Yellow. Teve um surto de crescimento em poderes psíquicos? Folha perguntou. Poderia dizer o mesmo para você. O que você fez? Absorveu o espírito de um desastre da moda? Amarelo revidou. Folha riu. Essa roupa. Você está tentando impressionar Ash com o visual de motociclista rebelde encontra garota mágica. Talvez, disse Yellow com confiança. Só então, Kitty, a Beedrill, deu meia volta e bateu em Alakazam, antes de retornar para sua Pokéball.
Boa jogada, senhora Sabrina, comentou Yellow, rodeada por um ar de satisfação. De fato foi, respondeu Sabrina, aparecendo de repente na frente deles, seu teletransporte tão perfeito quanto um sonho. Folha e Amarelo trocaram olhares, uma conversa silenciosa fluindo entre eles. Sabrina suspirou, despedindo-se com algumas palavras bem escolhidas para Yellow. Não morra. Esse é o plano, disse Leaf, o canto da boca se curvando em um sorriso. Você se lembra do plano, certo? Amarelo assentiu. Nunca esqueci. Está arquivado em Do Not Die. Bom, disse Leaf, olhando para Sabrina. Você pode nos teletransportar para a caverna Cerulean? Sabrina deu um sorriso enigmático, assim como a mão de Yellow brilhou em branco. Com um estalar de dedos, eles foram levados para longe de Saffron City, deixando para trás o resultado de sua intensa batalha. Em um flash de luz amarelo, verde e Sabrina se materializaram na caverna Cerulean, uma ampla estrutura subterrânea semelhante a uma catedral, com estalactites brilhantes penduradas como lustres no teto. As paredes da câmara refletiam a água luminescente que fluía em câmera lenta, lançando uma luz azul hipnotizante ao redor. Eles foram recebidos pelo olhar de Lucario, que olhou para Yellow. Você tem chocolate? Yellow, sem perder o ritmo, lançou uma barra de chocolate em sua direção, provocando um grito excitado. Chocolate? Lucario exclamou, atacando a guloseima como uma criança na manhã de Natal. Onde está Austin? Green perguntou, a curiosidade despertando sua voz. Lucario grunhiu, apontando para um vasto poço que se estendia em direção ao horizonte. Um momento de choque compartilhado envolveu o trio enquanto observavam a visão sombria. Uma verdadeira montanha feita de corpos de Pokémon nocauteados encheu o poço, formando um quadro arrepiante. Apesar da exaustão gravada em suas formas, os Pokémon de Austin ainda irradiavam vitalidade. O olhar deles deslocou-se para cima, traçando a enorme pilha até culminar em uma figura solitária empoleirada no topo. Um Pikachu aninhado em seu ombro, o homem estava sem camisa, os músculos ondulando na penumbra da caverna. Seu cabelo desgrenhado tremulava com a brisa e quando ele olhou para trás, o trio encontrou um par de olhos vermelhos como sangue. Uma onda de aura carmesim explodiu de Austin, inundando as garotas. Sua voz ecoou ao redor deles. Pronto? Verde e Amarelo trocaram olhares e depois falaram em uníssono. O mais pronto possível, disse Green. Mas Yellow brincou. Acho que você precisa de um banho. A aura carmesim se retraiu, todos os olhos agora focados em Amarelo. Sabrina deu uma palmada no rosto. O quê? Acho que Austin precisa de um banho. Yellow se defendeu inocentemente. Austin riu, seu corpo se movendo com a graça de um ginasta enquanto ele executava um salto mortal para trás, caindo diretamente no chão. As meninas agora tinham uma visão completa do seu novo corpo. Se o termo Homem das Cavernas Chique existisse, ele descrevia Austin perfeitamente. Os músculos se destacavam em relevo, sua pele bronzeada por incontáveis horas sob o sol. Seu cabelo, longo e desgrenhado, dava-lhe uma aparência selvagem e indomada. Apesar da robustez, seus olhos mantinham o brilho aguçado e inteligente. Uma justaposição de força selvagem e astúcia refinada. Green olhou para Austin e depois para Yellow com um sorriso malicioso. Eu não sei, Yellow. Ele já aprendeu a parte do Homem das Cavernas com esse penteado. Um banho pode fazê-lo parecer muito civilizado. Yellow bufou de tanto rir. É verdade. Não gostaria que ele perdesse seu apelo de homem selvagem das montanhas. Só está faltando uma tanga. Sabrina revirou os olhos com a brincadeira, mas um sorriso malicioso apareceu em seus lábios. Por que estamos discutindo a higiene de Austin quando temos um poço cheio de Pokémon para cuidar? Green encolheu os ombros com os olhos brilhando. Porque a situação é muito assustadora e tirar sarro do novo visual de Austin, Tarzan encontra fisiculturista, é uma excelente diversão. Austin riu, sua voz estrondosa ecoando pela caverna. Sabe, para 3 pessoas que apareceram do nada na minha caverna, você é muito opinativo sobre meus hábitos de higiene. Yellow olhou para ele com um sorriso travesso. Não gostaríamos que fosse de outra maneira, Austin. Além disso, quem não comentaria sobre um homem que parece lutar com Machamps por diversão? Austin grunhiu, esfregando a nuca. Bem, quando você coloca dessa maneira. Green encostou-se em uma estalagmite, olhando casualmente para o físico de Austin. Devo dizer, Austin, essa estética do Homem das Cavernas combina com você. Tem um certo apelo primordial. Austin, com as sobrancelhas franzidas, olhou para sua aparência e encolheu os ombros. É apenas mais prático para o que estou fazendo aqui. Movimento mais fácil e tudo. Yellow riu, balançando a cabeça. Oh, Austin, você poderia usar um saco de aninhagem e Green ainda encontraria uma maneira de elogiá-lo. Um rubor coloriu as bochechas de Green, mas ela aceitou com calma, respondendo. Bem, não é minha culpa que Austin faz tudo parecer bem. Diz aquele vestido como um protagonista saído de um RPG vintage. Sabrina entrou na conversa, com uma expressão presunçosa. Você é quem fala. Green revirou os olhos enquanto Yellow caiu na gargalhada. Austin, aparentemente alheio às provocações e tons, coçou a cabeça. Estou esquecendo de algo? Não, Austin. Você é simplesmente perfeito do jeito que é, disse Yellow, seu tom cheio de calor. Mesmo se você precisasse de um banho, acrescentou Green piscando para ele. Sabrina riu, seu som ecoando pela caverna, enquanto Austin apenas piscava confuso, ainda agindo de forma inconsciente. À medida que as risadas diminuíam, Sabrina ajustou as luvas, quebrando o silêncio. Então, Homem das Cavernas Austin, você elaborou uma estratégia, ou vamos jogar chocolate no problema até que ele desapareça? Austin riu, jogando uma embalagem vazia para ela. Gostaria de pensar que minhas estratégias são um pouco mais avançadas do que isso, Sabrina. Green apontou para a embalagem. Se os seus planos envolvem jogar lixo, talvez tenhamos que reconsiderar esta aliança. Yellow já estava se abaixando, pegando a embalagem. Não se preocupe, eu cuidarei dos modos pré-históricos de Austin. Ei! Não é pré-histórico, é rústico. Austin se defendeu, ganhando outra rodada de risadas do grupo. Agora que terminamos de examinar os hábitos rústicos de Austin, começou Sabrina, que tal nos concentrarmos na tarefa em questão? Certo, Austin concordou, esfregando as mãos, seus olhos examinando a cena diante deles. Primeiro de tudo, precisamos. No dia seguinte, o dia estava normal, os céus da região de canto eram claros e azuis, com o sol brilhando sobre a população desavisada. As pessoas seguiam com suas rotinas diárias, alheias à trama sinistra que se formava nas sombras.
A equipe Rocket finalmente lançou um ataque em grande escala na região de Kanto, onde trabalha há mais de 2 décadas para elaborar um esquema que semearia o caos e a destruição. Eles se infiltraram nas fileiras de treinadores Pokémon, cientistas e engenheiros da Liga Pokémon para conhecer seus inimigos e recrutar pessoas de interesse da Liga que tivessem uma mentalidade mais do que estável. Através de instalações independentes, eles criaram a arma perfeita, Pokémon drogados que foram levados ao seu pico evolutivo, equipados com maquinaria avançada, concebidos para causar estragos numa escala sem precedentes. Os primeiros sinais do ataque foram sutis, à medida que atividades incomuns começaram a se manifestar em vários Pokémon. Cidade de Paletes? À medida que o sol se punha no horizonte, lançando um misterioso brilho laranja sobre Pallet Town, a paisagem outrora serena foi abalada pelos sons inconfundíveis de pânico e caos. A equipe Rocket lançou um ataque brutal ao laboratório do Professor Oak. Enquanto as explosões abalavam as instalações, vidros se estilhaçavam e nuvens de fumaça subiam para o céu, sinalizando a gravidade do ataque. Os habitantes locais que antes desfrutavam de uma noite tranquila, agora lutavam para proteger as suas famílias e casas do perigo invasor. Os pais abraçaram os filhos, correndo em direção à relativa segurança de suas casas, enquanto outros correram para ajudar os vizinhos. O medo e a incerteza espalharam-se pela comunidade como um incêndio, e a sua casa, outrora idílica, agora é um campo de batalha. Enquanto isso, no restaurante de Delia Ketchum, o aroma reconfortante das refeições caseiras e as risadas alegres dos clientes foram substituídos pela tensão e pelo pavor. Delia, com o avental manchado por um longo dia de trabalho, franziu a testa ao avistar a coluna de fumaça subindo do laboratório do professor Carvalho pela janela. Antes que ela pudesse processar a magnitude da situação, um grito de gelar o sangue perfurou o ar, desviando sua atenção da janela. Os olhos de Delia se arregalaram de horror quando ela se virou e viu um enorme tiranitar pairando ameaçadoramente na frente do restaurante, sua armadura irregular brilhando sob a luz fraca do sol. Este não era um tiranitar comum, seus olhos brilhavam com uma inteligência maliciosa que só poderia ter sido resultado das maquinações distorcidas da equipe Rocket. Com um rugido gutural, a criatura colossal lançou um devastador ataque hiperbeam, o feixe de energia bruta direcionado diretamente para o coração do amado restaurante de Delia. Os clientes lá dentro gritaram de terror, lutando desesperadamente para evacuar o prédio antes do impacto iminente. Delia, congelada de medo por um momento, entrou em ação, seus instintos maternais assumindo o controle enquanto ela conduzia os clientes aterrorizados em direção à saída. Quando o hiperbeam colidiu com o restaurante, o prédio explodiu em uma chuva de madeira, vidro e detritos. À medida que o dia avançava, a escala total do ataque tornou-se evidente. Cidade de Estanho. As ruas outrora tranquilas de Pewter City estavam em desordem, os ecos do pânico e do medo reverberavam pelo ar. A equipe Rocket desencadeou um ataque terrível à cidade desavisada, e sua agenda sinistra os levou a atos cada vez mais monstruosos. Entre os muitos horrores que eles trouxeram estava uma criação monstruosa conhecida como Projeto Ghidorah, uma entidade profana formada a partir de vários guiarados. Seus corpos sinuosos se fundiram para formar uma terrível fera semelhante a uma hidra. O céu acima de Pewter City escureceu quando as cabeças serpentinas do Projeto Ghidorah se ergueram, seus olhares malévolos examinando o caos abaixo. As escamas da criatura brilhavam com uma luminescência não natural, lançando um brilho misterioso sobre a destruição que causava. Suas caudas gigantescas chicoteavam e se agitavam, destruindo edifícios e lançando destroços pelo ar, enquanto suas poderosas mandíbulas atacavam qualquer coisa em seu caminho. Flint, o experiente líder de ginásio, e seu filho Forrest, enfrentaram desafiadoramente essa abominação. Eles sabiam que a sua amada cidade e os seus cidadãos dependiam deles para resistir à escuridão que se abateu sobre o seu lar. Com um brilho determinado nos olhos, pai e filho invocaram seus poderosos Pokémon do tipo Rock, prontos para lutar contra a fera monstruosa. Cidade ceruleana? Cerulean City, tipicamente um local movimentado e vibrante, estava agora envolta em uma atmosfera de pavor e tensão. Um comboio de veículos da equipe Rocket percorreu as ruas, transportando uma criação de pesadelo conhecida como Projeto Electro-Eve. Este abominável híbrido, uma fusão de humano e Magnezone, representava até onde a organização criminosa estava disposta a ir para alcançar seus objetivos sinistros. O ciborgue retorcido tinha uma forma vagamente humanoide, seus membros compostos de corpos elegantes e metálicos de Magnemite e Magneton, fundidos em uma zombaria grotesca da anatomia humana. O torso da criatura era dominado pela forma inconfundível de um Magnezone, seu grande corpo em forma de disco substituindo o peito e o abdômen. A cabeça do ciborgue era uma fusão arrepiante de humano e Pokémon, com uma metade contendo os restos de um rosto humano, enquanto a outra metade era consumida por um único e enorme olho de Magnezone, brilhando com uma energia elétrica misteriosa. Enquanto a equipe Rocket transportava esta criação monstruosa para a praia, os caminhões que a acompanhavam estavam carregados com os corpos de milhares de Magnemite e Magneton. O ar estalava com eletricidade quando a união profana entre homem e Pokémon começou a despertar, seu olho gigante de Magnezone se abrindo com uma onda de poder. Num instante, os céus acima de Cerulean City foram transformados. À medida que o ciborgue aproveitava a energia elétrica dos seus componentes Pokémon para gerar uma enorme tempestade através do magnetismo. Nuvens escuras agitavam-se no alto, lançando a cidade em uma escuridão sinistra, enquanto relâmpagos iluminavam a cena com flashes breves e aterrorizantes. A intensidade da tempestade aumentava a cada segundo, seus ventos violentos agitavam o oceano em um frenesi. As águas antes tranquilas tornaram-se um turbilhão agitado, dando origem a furacões gigantescos que avançavam em direção à cidade com velocidade alarmante. O caos da tempestade escondeu ainda outro horror, centenas de charpedos sedentos de sangue, com os dentes afiados e os olhos predatórios brilhando na tempestade, foram varridos pelos furacões, acrescentando uma ameaça ainda maior ao cenário já catastrófico. Os cidadãos da cidade de Cerulean, percebendo o perigo iminente, começaram a fugir aterrorizados, tentando desesperadamente encontrar abrigo contra a tempestade implacável e o ataque de charpedo que se aproximava. Pânico e desespero encheram o ar enquanto os habitantes da cidade corriam para salvar suas vidas. Seu refúgio outrora seguro e pacífico agora transformado em uma paisagem de pesadelo pelas maquinações cruéis da equipe Rocket e sua abominável criação.
explicação. O projeto Electro-Eve. Parágrafo MAC. O soco de um Tirog é quase tão forte quanto o de um Hitmonchan, e ainda mais notável é como eles parecem fazê-lo sem esforço. Tirog não sua, ofega ou respira pesadamente, e para o observador destreinado sua luta é tanto uma dolorosa zombaria de seus oponentes quanto uma tentativa séria de vencer. Na realidade, os Tirog vão ao seu limite e são igualmente conhecidos por adormecerem no meio do combate. O sono, no entanto, apenas os retarda, pois seus pés evitam ataques com um trabalho de pés que rivaliza com o de Hitmonlee. A razão pela qual fazem isso é porque, para Tirog, está a essência do que significa ser um homem. Tirog, assim como suas evoluções, estão profundamente imersos em uma forma ideal de masculinidade, que eles identificam com coragem inabalável e enorme poder e resistência. Não existem fêmeas Tirog, nem espécies equivalentes como Milta e Nidorina. Aqueles poucos que nascem com a capacidade de botar ovos mudam de sexo não como Azurill por acaso durante a evolução, mas por pura força de vontade logo após o nascimento. Dado que o mesmo sexo não pode procriar, não está claro como os Tirog continuam a nascer. Com certeza, Dito provavelmente desempenha um papel. Eles devem fazê-lo em cativeiro e a menos que suas mães ainda não tenham sido descobertas, eles também o fazem na natureza. Mas no que eles se transformam? Que tipo de criaturas estranhas já foram as mães de Tirog? Que forma o Dito assume para acasalar e botar seus ovos? E se um Tirog nascesse mulher e não visse tudo o que há de bom no mundo em um único gênero, que tipo de Pokémon ele se tornaria após a evolução? Talvez algum dia a ciência ilumine este fascinante Pokémon e o mistério de seu nascimento. Capítulo 407. Cidade Vermilion. O sol pairava alto no céu, lançando um brilho quente e dourado sobre a cidade Vermilion. Uma suave brisa marítima soprava através das palmeiras que margeavam as praias arenosas, trazendo consigo o som rítmico das ondas quebrando na praia. As risadas das crianças enchiam o ar enquanto construíam castelos de areia, enquanto pais e avós descansavam em cadeiras de praia listradas e sob guarda-sóis brilhantes. Os dedos enrolados em livros de bolso com orelhas e refrescantes bebidas tropicais. O sabor salgado do oceano misturou-se ao cheiro do protetor solar e ao aroma delicioso de frutos do mar grelhados que vinham dos food trucks e barracas próximas. Vingu sobrevoavam suas cabeças, seus gritos estridentes juntando-se à sinfonia de sons à beira-mar. Enquanto eles mergulhavam e mergulhavam, ocasionalmente roubando pedaços de comida de banhistas desavisados. Suas risadas e gritos se tornaram parte da cacofonia que era um dia de praia perfeito em Vermilion City. Junto à costa estava o jovem Tim, que não parecia ter mais de 6 anos, mas falava como se tivesse visto todas as 6 temporadas de Sark Masters 2 vezes. Seu calção de banho vermelho, com Pokémon aquáticos que pareciam um pouco envergonhados com sua representação, balançava ao vento. Tim brincava com uma bola verde neon, ocasionalmente lançando olhares atrevidos para seus pais distraídos. Um sorriso despreocupado apareceu em seus lábios enquanto ele jogava a bola para o alto e a pegava novamente, perdido na simples alegria do momento. De repente, os olhos do menino se arregalaram de terror ao ver algo na água, algo enorme e inimaginável. Seu coração disparou no peito quando a bola escorregou de suas mãos, quicando e rolando esquecida. Ele deu um passo trêmulo para trás, sua voz quase um sussurro enquanto gritava: "Mãe? Pai?" Os murmúrios de confusão começaram a espalhar-se pela multidão à medida que as pessoas notavam a agitação na água. Alguns apontavam, com palavras incertas e hesitantes, enquanto outros semicerravam os olhos para o horizonte, como se tentassem discernir o que poderia estar causando tamanha comoção. A atmosfera anteriormente alegre foi rapidamente substituída por uma tensão palpável que pairava no ar como uma névoa espessa. Como se respondesse a um sinal invisível, o monstruoso Cetelix irrompeu das profundezas, seu corpo gigantesco lançando uma sombra sobre toda a cidade. A luz do sol refletia em sua pele cinza-aço, e seu corpo serpentino se contorcia e se enrolava como um pesadelo vivo. O pânico se instalou enquanto as pessoas lutavam para se proteger, gritos e pedidos de ajuda enchiam o ar. Bem acima, um helicóptero da equipe Rocket pairava, seu emblema preto e vermelho contrastando fortemente com o céu azul claro. Lá dentro, Sir, de uma mulher fria e calculista, olhou para o caos abaixo. Seus olhos, desprovidos de qualquer calor ou compaixão, brilhavam com uma excitação perturbadora. Seu cabelo escuro estava preso em um coque apertado, e seu uniforme preto, adornado com o logotipo da equipe Rocket, era impecável e de corte impecável. Ela segurava uma Mega Stone na mão enluvada, ativando-a com um sorriso cruel. Enquanto o enorme Cetelix passava por sua transformação, a multidão abaixo assistia com horror enquanto a fera ficava maior e mais ameaçadora. A voz de Sir soou através de um megafone, assustadoramente calma e cheia de malícia. Eis o poder do projeto Old Serpent. Hyperbin. O projeto Old Serpent foi uma criação diabólica da equipe Rocket, nascida de um desejo distorcido de poder e controle. Milhares de Cetelix foram capturados e submetidos a um processo cruel que magnetizou seus corpos centrais. Esses núcleos foram então fundidos à força para criar uma entidade única e monstruosa, uma abominação de poder e tamanho. As criaturas outrora majestosas foram reduzidas a uma arma de pesadelo, sua individualidade e espírito foram despojados na busca pela destruição. Quando a boca aberta do Mega Cetelix começou a brilhar, o povo de Vermilion City olhou horrorizado, testemunhando que parecia ser um segundo sol se formando na boca da fera. O ar crepitava de antecipação e a energia dentro da garganta do Cetelix atingia um crescendo insuportável. O som do poder reunido era como 1000 tempestades convergindo, abafando os gritos e apelos dos cidadãos aterrorizados. Um pai, protegendo sua filha com seu corpo, olhou desafiadoramente para a monstruosa criatura enquanto gritava: "Não vamos deixar você destruir nossa casa." Sua voz quase se perdeu no caos, mas despertou um lampejo de esperança naqueles que o ouviram. Enquanto a multidão observava o gigante diante deles, eles se agarraram aos seus entes queridos, rezando por um milagre.
Cidade Viridiana. A atmosfera serena da cidade de Viridian envolveu seus habitantes como um cobertor quente em um dia frio. A luz solar salpicada filtrava-se através da exuberante copa das árvores, lançando um mosaico de sombras nos caminhos bem trilhados abaixo. O suave zumbido das conversas e as risadas das crianças brincando no parque próximo formavam uma trilha sonora suave para a cena idílica. Essa tranquilidade foi repentinamente destruída quando o ar ficou denso com o zumbido ameaçador dos Beedrills. A cidade outrora pacífica foi tomada pelo medo enquanto o enxame de Pokémon ferozes com listras amarelas e pretas enchia o céu. As pessoas da cidade de Viridian, com os rostos contorcidos de terror, lutaram pela segurança de suas casas, batendo portas e janelas em uma tentativa desesperada de escapar do perigo iminente. Empoleirado no topo do Viridian City Gym, o líder do ginásio Blue Oak brincou. Acho que perdemos o memorando sobre o Flash Mob mais furioso do mundo. Seu cabelo castanho balançava ao vento como se estivesse em um comercial de shampoo, seu sorriso sarcástico tão pronunciado que praticamente precisava de seu próprio CEP. Todos os olhos, exceto os de Blue, estavam voltados para o gigante Queen Beedrill no céu. Ela era incomum, e não apenas por causa de seu tamanho exagerado. Ela parecia um Pokémon fundido com peças rejeitadas de uma venda de garagem de ficção científica. Parece que alguém está compensando demais, refletiu Blue. Puxa, continuou Blue, olhando para os aprimoramentos mecânicos do Queen Beedrill. Você acha que ela é uma híbrida? Funciona com mel e gás? Os olhos de Blue se estreitaram enquanto ele observava a monstruosa rainha, seu tamanho e poder amplificados pela maquinaria sinistra que havia sido enxertada em seu corpo. Suas asas zumbiam com uma ferocidade que causava arrepios na espinha de todos que ouviam, e seu ferrão brilhava ameaçadoramente à luz do sol, uma arma mortal pronta para atacar. Ficou claro que essa fusão não natural de Pokémon e tecnologia era obra de uma força malévola, com uma visão sombria e distorcida do mundo. A mandíbula do líder do ginásio se apertou enquanto ele considerava as implicações desse desenvolvimento aterrorizante. Ele sabia que o povo da cidade de Viridian contava com ele para protegê-los dessa ameaça e estava determinado a não decepcioná-los. Blue pegou uma Pokébola em seu cinto com firmeza e determinação. Ele olhou para a Pokébola e disse, pronto para dar-lhes um busquil? A ironia não passou despercebida para ele. Afinal, no caos da vida, às vezes tudo que você consegue fazer é rir, ou fazer piadas realmente ruins. Parágrafo MAC. Embora Hitmontop possa ficar de pé e até andar com as pernas, é tão doloroso e desorientador quanto um ser humano ficar de cabeça para baixo. No entanto, ficar de cabeça para baixo por um Hitmontop não é muito melhor. Eles só conseguem se equilibrar de cabeça enquanto ficam parados por cerca de 1 minuto e devem contar com a força centrífuga gerada por seus chutes giratórios para permanecerem em pé. Por causa disso, a maioria dos Hitmontop continua girando até cair, e é essa característica que fez com que pequenos brinquedos giratórios fossem chamados de topos. Sua falta de mobilidade e campo de visão restrito os tornam atletas ruins em todos os esportes, exceto talvez nas batalhas de Pokémon, onde seus chutes giratórios lhes permitem bloquear muitos ataques. Na verdade, é comum que suas cabeças perfurem o solo enquanto giram no lugar. Eles são, no entanto, bastante superestimados em videogames de luta, onde seus chutes giratórios exigem pouco mais do que apertar botões para funcionarem de maneira eficaz. Onde eles são úteis, entretanto, é no treinamento. Se alguém jogar uma bola para um Hitmontop, ele poderá chutá-la com uma força poderosa em praticamente qualquer ângulo, um fato que os colocou em serviço para treinar goleiros em gols. Para muitos goleiros, esse treino é mais difícil do que a partida em si. Alguns treinadores empreendedores chegaram ao ponto de utilizar o Hitmontop, apesar da sua falta de mobilidade como jogadores, fazendo-os ficar perto da frente e receber passes para aproveitar os seus excelentes remates. Esta estratégia tem sido geralmente considerada um fracasso, pois Hitmontop que tenta permanecer no lugar e esperar por um passe fica tão tonto quanto os humanos que tentam girar como Hitmontop. Capítulo 408. No coração da cidade de Celadon, o dia começou como qualquer outro. O sol pintou um tom quente sobre os edifícios imponentes e as ruas movimentadas, enquanto pessoas de todas as esferas da vida se movimentavam, imersas em suas rotinas diárias. O ar estava repleto de conversas de humanos e gritos alegres de Pokémon, enquanto a folhagem vibrante do ginásio Celadon, nas proximidades, oferecia um contraste exuberante e relaxante com a selva urbana. Dentro desta metrópole movimentada, a Team Square era um centro de atividades, repleta de compradores, turistas e treinadores ansiosos por explorar as vastas ofertas da cidade. O ar vibrava de excitação enquanto as diversas vitrines clamavam por atenção, com seus luminosos letreiros de neon e jingles melódicos. Sem aviso, a serenidade do dia foi abalada pelo barulho ensurdecedor dos pneus e pela buzina estridente de um caminhão. Os pedestres mal tiveram tempo de reagir quando o veículo passou pela Team Square, colidindo com a multidão desavisada e fazendo corpos voarem pelo ar. O som horrível de metal sendo esmagado e gritos de pânico encheram a praça quando o caminhão parou abruptamente, deixando um rastro de destruição em seu rastro. Enquanto as vítimas atordoadas e feridas lutavam para compreender a situação, uma figura emergiu dos destroços. O homem era careca, todo seu corpo adornado com intrincadas tatuagens ritualísticas. A luz do sol refletia em seus olhos escuros e ameaçadores enquanto ele examinava o caos ao seu redor. Vestido com roupas pretas esfarrapadas, ele se destacou no cenário colorido da cidade de Celadon como um espectro malévolo. Os lábios do homem começaram a se mover e um canto gutural reverberou pelo ar, gelando as almas de quem o ouvia. À medida que sua voz ficava mais alta, um miasma sinistro o envolveu, girando com as imagens espectrais de vários caçadores e medonhos de Pokémon. A multidão assistiu com terror absoluto enquanto o corpo do homem se contorcia e se expandia, assumindo a forma assustadora da entidade ígnea feita do miasma. O ar ao seu redor crepitava com o brilho sinistro das chamas do fogo-fato, lançando sombras bruxuleantes sobre a praça devastada. O pânico tomou conta da multidão enquanto eles se espalhavam em todas as direções, buscando desesperadamente abrigo do ser monstruoso que havia aparecido diante deles. O olhar malévolo do projeto Balrog caiu sobre uma jovem com os olhos arregalados de terror. Ela estava
estava congelada no lugar, incapaz de se mover quando a gavinha flamejante da criatura disparou em sua direção. Quando a garota fechou os olhos, preparando-se para o impacto inevitável, ela se deparou com uma inesperada sensação de frio. Abrindo os olhos timidamente, ela viu uma parede de gelo que milagrosamente apareceu entre ela e o Balrog. Mishva Terflover posicionou-se desafiadoramente entre a jovem e a fera em chamas, seu cabelo preto balançando no vento quente. Vestida com uma elegante blusa cinza escuro e shorts jeans combinando, os intensos olhos azuis de Mish se concentraram na criatura ameaçadora. Com uma determinação de aço, ela ordenou que seu Starmie protegesse a garota. Corra! Saia daqui! Mish gritou, sua voz inabalável apesar do perigo que pairava diante dela. A garota sentiu com lágrimas escorrendo pelo rosto, e fugiu para um local seguro tão rápido quanto suas pernas puderam levá-la. Enquanto isso, Mish se preparou, absorvendo rapidamente todos os detalhes que podia sobre o monstro diante dela. As chamas do Balrog pareciam ser sua fonte de vida, seus olhos eram poços escuros de malevolência. Ela teve que pensar rápido, ela podia sentir o ar ficando mais quente ao seu redor. Sem aviso, o Balrog avançou, enviando uma chama semelhante a um chicote em sua direção. Os olhos de Mish se estreitaram, e com um comando rápido, ela gritou, Starmie Hydro Pump, agora. A gema de Starmie brilhou em um azul intenso antes de liberar uma torrente de água com extrema precisão no fogo que se aproximava. Quando o poderoso jato de água colidiu com a gavinha de fogo, uma cacofonia de assobios e vapor irrompeu, enchendo a praça com uma névoa densa. A cidade fúcsia era uma joia radiante situada na região de canto. Sua atmosfera animada e cores vivas eram uma prova de sua vibração. Neste dia em particular, o sol banhou a cidade com uma luz quente e dourada, lançando um brilho alegre nas ruas movimentadas repletas de lojas e cafés pitorescos. Treinadores e entusiastas de Pokémon de perto e de longe se reuniram, enchendo o ar com uma cacofonia de risadas e conversas animadas. Em meio à agitação, Janine estava aproveitando um raro dia de folga enquanto se entregava à sua outra paixão, a moda. Janine passeava pelas ruas de paralelepípedos, seu cabelo curto e lilás balançando suavemente ao vento. Sua roupa preta e roxa inspirada em ninja, adornada com o emblema do veneno, era uma representação perfeita de seu comportamento feroz, porém elegante. O suave bater de suas botas nas pedras do calçamento acompanhava a sinfonia de sons da cidade. Atraída por uma boutique com uma exposição vibrante, os olhos de Janine pousaram imediatamente em um vestido cativante. A boutique era um tesouro de roupas extravagantes, com prateleiras de roupas que pareciam dançar e balançar sob o lustre brilhante. O ar estava perfumado com uma delicada fragrância floral, uma mistura de rosas e lilazes que aumentava o fascínio da loja. O vestido que ela cobiçava era um deslumbrante gradiente fúcsia e roxo, uma reminiscência de seu Pokémon favorito, Venomoth. Seu tecido sedoso brilhava a cada movimento e delicadas mariposas bordadas adornavam a bainha. Janine não resistiu. Ela gentilmente levantou o vestido do cabide, segurando-o contra si mesma enquanto admirava seu reflexo em um espelho ornamentado de corpo inteiro. Só então, uma comoção irrompeu do lado de fora. Gritos de alarme e confusão permeavam o ar, acompanhados pelo tamborilar frenético de passos. Os sons eram tão discordantes que pareciam romper a atmosfera tranquila da boutique. Porém, Janine ficou tão encantada com o vestido que mal percebeu a perturbação. Quando ela pegou a carteira para comprar o vestido, um estrondo estrondoso quebrou a serenidade da boutique. A vitrine da frente da loja explodiu em uma chuva de cacos brilhantes, e uma criatura bizarra irrompeu pela abertura. A criatura do projeto Modman era uma fusão grotesca de um humano e um Venomoth. Sua forma humanoide foi prejudicada pela adição de asas, antenas e olhos compostos de Venomoth. Uma tonalidade púrpura doentia cobria sua pele, coberta por finas escamas semelhantes a mariposas. As asas, esfarrapadas e irregulares, se contraíram erraticamente enquanto a criatura se levantava, o vidro quebrando sob seus apêndices com garras. Os compradores gritaram e fugiram aterrorizados, abandonando as compras na pressa de escapar. Os olhos de Janine se arregalaram de horror quando a criatura do projeto Modman atacou um comprador que era lento demais para escapar, suas garras rasgando o ar. Um baque nauseante ressoou pela boutique quando a pessoa caiu sem vida no chão. A sala ficou estranhamente silenciosa por um momento, exceto pelos ruídos perturbadores e estridentes da criatura. Enquanto Janine olhava para o monstro, seu coração batia forte em seu peito. O projeto Mariposa deu um passo pesado em direção a ela, seus olhos compostos estreitando-se como se reconhecesse algo nela. Naquele instante, uma onda de visão em túnel envolveu Janine. Os ruídos de fundo desapareceram e o ambiente ficou turvo. Em meio ao medo desorientador, ela ouviu a voz de seu pai ecoando em sua mente. Janine, a verdadeira força não se trata apenas de habilidade física. Trata-se de mostrar coragem diante do perigo, permanecendo firme quando outros desmoronariam. Livrando-se da paralisia, o treinamento e os instintos de Janine entraram em ação. As palavras de seu pai a galvanizaram para a ação, reorientando sua mente com uma nova determinação. Com um movimento rápido, ela pegou uma Pokébola presa ao cinto, segurando-a com força na mão. Parágrafo MAC. Sob nenhuma circunstância alguém deve permitir que um Smoshun os beije, pois seu beijo é muito mais perigoso do que o de uma JYNX adulta. JYNX apenas rouba a sorte, certamente uma coisa importante, mas mesmo os amaldiçoados conseguem seguir em frente teimosamente. E os Smoshun, apesar da juventude, roubam muito mais. O primeiro beijo de um Smoshun, o chamado beijo doce, pode ser dado em qualquer parte da pele e fará com que a vítima tenha alucinações com uma série de visões e sons bizarros e fantásticos. Um pequeno número de tolos procurou o Smoshun exatamente por esse motivo, mas a maioria se limita a outros Pokémons como o Ivysaur, que são muito menos perigosos para a vítima, pois inevitavelmente a visão se concentrará em uma mulher baixa, mas bonita, que lhes dá um lindo e maravilhoso beijo na boca. A mulher é o Smoshun, tão bem disfarçada pelas poderosas ilusões do beijo anterior que ninguém parou para se perguntar de onde ela veio ou para onde foi o Smoshun. E como uma bela adormecida ao contrário, esse beijo rouba-lhes as horas de vigília, e eles dormem por anos ou até décadas. Smoshun não beija por crueldade, mas por calor e energia, eles devem roubar as horas de vigília das vítimas para sobreviverem em suas frias casas nas montanhas, onde dormir significa ser soterrado por uma avalanche.
Quando finalmente evoluírem para JYNX, eles tomarão cuidado especial para proteger do perigo aqueles que beijaram, às vezes de longe, outras, protegendo dos elementos os corpos ainda adormecidos de suas vítimas. Afinal, vale ressaltar que ninguém que tenha adormecido dessa forma relata ter pesadelos. O pesadelo é o que acontece quando eles acordam. Capítulo 409. Ilha Cinábrio, o sol mergulhou no horizonte, lançando um brilho laranja e rosa sobre a ilha Cinnabar. O oceano sereno que cercava a ilha ondulava suavemente, refletindo os tons quentes do sol poente. As palmeiras balançavam com a brisa leve e o som das risadas ecoava na costa enquanto turistas e moradores locais se deleitavam com a tranquilidade da noite. A uma curta distância da ilha, um antigo barco de pesca chamado Vavevalquer balançava nas ondas. O capitão Thomas Tom O'Malley, um homem grisalho, de cabelos grisalhos e rosto envelhecido, semicerrou os olhos para a tela do radar dentro da pequena cabine do barco. Um sinal misterioso apareceu na tela e ele franziu a testa, sentindo um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. Enquanto o capitão O'Malley ponderava sobre a anomalia, ele percebeu que a cabine antes iluminada pelo sol havia mergulhado em uma escuridão assustadora. Ele sentiu os cabelos da nuca se arrepiarem quando um dos membros de sua tripulação, um jovem chamado Jim, o chamou. Capitão, é melhor você vir dar uma olhada nisso. O capitão O'Malley saiu da cabine e foi para o convés, protegendo os olhos da maresia enquanto examinava o horizonte. Seus olhos se arregalaram e sua respiração ficou presa na garganta ao avistar um imenso tentáculo emergindo das profundezas do oceano. O apêndice colossal bloqueava o sol, lançando uma sombra monstruosa sobre o barco e sua tripulação. O tempo pareceu desacelerar quando o monstruoso tentáculo atingiu seu zênite antes de cair em direção à superfície da água com um rugido ensurdecedor. O capitão O'Malley ficou paralisado de medo, sua mente correndo para compreender a terrível realidade que se desenrolava diante dele. O pânico tomou conta das ruas da ilha Cinnabar quando os habitantes da cidade avistaram a criatura colossal emergindo do mar. O projeto Kraken, um tentacruel artificialmente modificado com o gene do Rei Desperto, erguia-se acima da pequena ilha, seus enormes tentáculos lançando sombras monstruosas que escureceram a outrora idílica costa. Gritos e gritos de terror enchiam o ar enquanto os habitantes da ilha corriam para escapar da destruição iminente. Os pais abraçavam os filhos com força, procurando desesperadamente abrigo da fera titânica que pairava sobre eles. Os outrora animados cafés e lojas à beira-mar foram abandonados num instante, e os seus clientes fugiram em pânico à medida que a criatura se aproximava. O oceano outrora brilhante agitou-se furiosamente, levado ao frenesi pelo golpe dos gigantescos tentáculos do projeto Kraken. O gigante tentacruel desencadeou uma torrente de destruição sobre a ilha, seus tentáculos caindo sobre edifícios, reduzindo-os a escombros em um instante. As praias da ilha, outrora imaculadas, estavam agora repletas de escombros e restos destroçados da cidade, com a areia manchada pela devastação. No meio do caos, os treinadores Pokémon da ilha lutaram para proteger a sua casa, enviando seus Pokémon mais poderosos para combater o monstruoso inimigo. Uma cacofonia de rugidos, gritos e gritos de guerra encheu o ar enquanto eles lutavam valentemente contra a criatura aparentemente invencível. Diante de um poder tão avassalador, o povo da ilha Cinnabar só pôde assistir com horror e desespero, com os corações pesados com a esmagadora percepção de que seu amado lar estava à mercê de uma criação que deu terrivelmente errado. A ilha outrora pacífica tornou-se um campo de batalha, e o destino de seu povo agora estava em jogo enquanto eles lutavam para enfrentar o terror do projeto Kraken. Laboratório de Blaine. Na base do Monte Piroflare, o pico mais alto da ilha Cinnabar, ficava o Laboratório de Blaine, um centro de pesquisa de última geração onde os cientistas mergulharam nos mistérios dos Pokémon. Dentro do laboratório, Blaine, um respeitado cientista e líder do ginásio da ilha, olhou horrorizado para o vídeo ao vivo que mostrava a destruição da ilha Cinnabar pelas mãos do projeto Kraken. Seu coração disparou ao perceber as consequências do experimento que havia saído de controle. Enquanto as imagens horríveis apareciam na tela, os assistentes de laboratório de Blaine lutavam para reunir suas Pokébolas, preparando-se para ajudar na defesa da ilha. Em meio ao caos, Super Nerd Miles, um membro secreto da equipe Rocket, se aproximou de Blaine com um sorriso malicioso, apresentando-lhe um objeto parecido com uma Pokébola. Aqui, Blaine, isso pode ajudá-lo, disse Miles, sua voz cheia de falsa preocupação. Blaine, muito preocupado com o desastre que se desenrolava para questionar o presente, agradeceu a Miles e tentou abrir a Pokébola. Sua testa franziu enquanto ele lutava com o dispositivo, incapaz de entender por que ele não abria. De repente, a Pokébola começou a emitir um brilho sinistro, sua superfície pulsando com energia. À medida que o brilho se intensificava, os olhos de Blaine se arregalaram de horror ao perceber a verdade. O objeto em sua mão não era uma Pokébola, mas um eletrodo disfarçado preparado para explodir. Com apenas alguns momentos de sobra, Blaine arremessou o volátil eletrodo para longe de si e de sua equipe, gritando um aviso desesperado para se proteger. Quando o eletrodo detonou em uma violenta explosão de energia, o laboratório tremeu violentamente, fazendo com que os pesquisadores lutassem por segurança. No meio do caos, a raiva de Blaine aumentou enquanto ele olhava para o Super Nerd Miles, que tirou uma Pokébola do bolso. Sem ressentimentos, Blaine. Estou apenas cumprindo minha missão. O ar no laboratório de Blaine estava cheio de tensão enquanto o Super Nerd Mike, o membro traidor da equipe Rocket, se preparava para enfrentar Blaine, o líder do ginásio da ilha Cinnabar. Senhor, um dos assistentes de Blaine lançou uma Pokébola liberando o parceiro de confiança de Blaine, Arcanine. Com uma expressão decidida, Mike lançou seu Pokémon As, Magnezone, no campo de batalha. O poderoso Pokémon do tipo elétrico, Yasuo, pairava ameaçadoramente, seus ímãs vibrando com energia, ansioso para enfrentar seu oponente feroz. Senhor Blaine, Giovanni envia seus parabéns por você ter escapado da instalação de Deus são e salvo. Mike provocou, um sorriso sinistro brincando em seus lábios.
Magnezone, use Thunderbolt. Em resposta ao comando de Mike, o corpo de Magnezone estalou com eletricidade ao desencadear um poderoso ataque Thunderbolt em direção a Arcanine. O ar chiou quando o raio elétrico correu em direção ao alvo. Contra-ataque com lança-chamas. Blaine gritou sua voz firme e autoritária. Arcanine obedeceu sem hesitação, abrindo suas mandíbulas poderosas para liberar uma torrente de chamas abrasadoras. O lança-chamas colidiu com o Thunderbolt que se aproximava, criando uma explosão espetacular que iluminou momentaneamente o campo de batalha. Imperturbável pelo choque das forças elementais, Blaine continuou a pressionar o ataque. Arcanino, use velocidade extrema. Em um borrão de movimento, Arcanine atacou Magnezone com uma velocidade incrível, diminuindo a distância entre eles em um piscar de olhos. Surpreso com a agilidade de Arcanine, Mike se esforçou para responder. Magnezone, use bomba magnética. Magnezone rapidamente conjurou vários orbes metálicos e os lançou em direção ao Arcanine que se aproximava. Mas Blaine estava pronto para um contra-ataque. Desvie e use Fire Fang, ele pediu. Arcanine evitou habilmente as bombas magnéticas que se aproximavam, suas poderosas pernas impulsionando-o para cima enquanto suas presas se inflamavam em uma chama de fogo. Com um salto poderoso, ele cravou suas mandíbulas de fogo em Magnezone, causando uma onda de dor nos Pokémon do tipo elétrico e aço. O corpo de Magnezone brilhou com eletricidade residual enquanto lutava para se libertar das garras de Arcanine. Desesperado, Mike gritou. Use Discharge. Uma explosão de energia elétrica irradiou de Magnezone, forçando Arcanine a se soltar e recuar, ofegante com o choque. Ambos os Pokémon estavam machucados e exaustos, mas sua determinação feroz brilhava em seus olhos. À medida que a batalha avançava, ficou claro que apenas um poderia sair vitorioso, e o destino da Ilha Cinnabar estava em jogo. Parágrafo MAC. Assim como os eletrônicos antigos e desgastados, a atividade de um Elekid é fortemente limitada pela péssima duração da bateria. Um Elekid que não carrega pode durar apenas 2 horas com potência máxima, então os Elekids selvagens são extremamente difíceis de encontrar. Eles passam os dias dormindo até que chegue uma tempestade, são acordados por um raio e brincam, comem e perseguem mais raios até voltarem a dormir. Além de sua extensão histórica, esses Pokémons também se tornaram comuns na abandonada usina elétrica de Kanto. O tamanho e o formato dos chifres de um Elekid se assemelham tão bem aos de uma tomada elétrica que o Elekid pode ser carregado simplesmente conectando-os na parede. O mais notável é que quando os gerentes da usina tentaram em diversas ocasiões mudar o formato da tomada, frustrados por consumirem muita eletricidade. A próxima geração de Elekid nasceu com buzinas ajustadas para combinar com as novas tomadas. Com o tempo, os gerentes desistiram e aprenderam a fazer uso de sua evolução do Electabuzz. Enquanto os pesquisadores de Pokémon de todo o mundo ficaram perplexos sobre como Elekid poderia fazer tal coisa. A usina está abandonada há muito tempo, mas até hoje suas paredes estão repletas de Elekid conectados, enquanto seus irmãos cansados esperam sua vez. Seus pais Electabuzz distraem os treinadores de seus filhos, arriscando sua própria liberdade. Muitos treinadores em Kanto não percebem que Elekids selvagens existem, pois estão muito mais interessados em capturar seus pais. Se um treinador conseguir obter um Elekid, seja capturando um ou criando um, ele deve se lembrar de carregá-lo em todas as oportunidades. Isso não apenas reabastece sua energia, mas também permite que eles acumulem lentamente a enorme quantidade de eletricidade necessária para evoluir para Electabuzz. Capítulo 410. Saffron City era uma metrópole movimentada, conhecida por seus imponentes arranha-céus e ruas movimentadas. Mas hoje a cidade estava envolta em uma aura estranha e sinistra. Fileiras de caminhões pertencentes à equipe Rocket estavam estacionadas em intervalos regulares ao longo da fronteira, seus exteriores escuros contrastando com as luzes brilhantes da cidade. Dentro de cada caminhão havia um show de terror. Recipientes de vidro cheios de um estranho fluido verde continham os corpos de Pokémon psíquicos. As criaturas flutuavam sem vida, mantidas no lugar pelas máquinas de alta tecnologia que a cercavam. Mas se olhassem de perto, viriam que as colheres psíquicas, símbolos do poder psíquico dentro de cada Pokémon, flutuavam dentro do peito das criaturas. No telhado de um dos edifícios mais altos da cidade, uma mulher estava de pé, observando o caos abaixo. Lisa estava vestida com um longo casaco preto que balançava ao vento, e seu cabelo estava penteado em um coque elegante que acentuava suas feições marcantes. Ao lado dela estava seu Alakazam, seus olhos brilhando com energia psíquica enquanto olhavam para as fileiras de médios humanos, cada um dos quais havia desaparecido de suas casas anos atrás. Chegou a hora, disse Lisa, sua voz ecoando pela cidade. É hora de mostrarmos ao mundo do que somos capazes. Ela levantou a mão e, com o movimento do pulso, acionou a Mega Evolução. Fileiras de humanos se ajoelharam no chão, seus corpos tremendo enquanto estavam com os olhos vendados. De repente, sem aviso prévio, seus corpos começaram a envelhecer em ritmo acelerado. Rugas apareceram em suas peles, seus cabelos ficaram grisalhos e murchos, e seus corpos encolheram como se estivessem sendo consumidos por alguma força invisível. Num piscar de olhos, todos os humanos foram transformados em pó, não deixando nada para trás além de um rastro de partículas cinzentas que flutuavam sem rumo no vento. À medida que a poeira baixou, uma aura pulsante de energia psíquica irrompeu dos restos mortais dos humanos. A energia girou e se uniu, formando uma cúpula impenetrável que cobria toda a cidade de Saffron. A cúpula tinha um tom brilhante de verde, iluminando a cidade abaixo e fazendo os edifícios tremerem. As pessoas nas ruas olhavam horrorizadas. As suas expressões eram uma mistura de medo e descrença enquanto a cúpula continuava a crescer. O som de vidro quebrando encheu o ar quando as janelas quebraram e o chão sob seus pés estremeceu. Lisa estava no topo do prédio, com os cabelos balançando ao vento, enquanto observava a cúpula psíquica consumir a cidade. Seu Alakazam estava ao seu lado, seus olhos brilhando com uma energia estranha e poderosa. Este é apenas o começo, disse ela, com um sorriso malicioso se espalhando por seu rosto. Com o poder dos médiuns ao meu alcance, o mundo tremerá ao som do meu nome.
À medida que a cúpula psíquica continuou a crescer, ficou claro que Saffron City não era mais a mesma. Ginásio da cidade de Saffron. O Saffron City era um lugar de poder e força, onde os treinadores vinham testar suas habilidades e ganhar seus distintivos. Mas hoje a academia estava estranhamente silenciosa, como se esperasse que algo acontecesse. Isso foi até que um grupo de grunhidos da equipe Rocket entrou correndo na sala, com seus Pokémon do tipo sombrio prontos. Os grunhidos eram liderados pelo executivo da equipe Rocket, Or, uma figura formidável, com mais de 1,80 m de altura e uma constituição que era ao mesmo tempo imponente e intimidadora. Sua pele tinha um tom doentio de branco pálido e suas feições eram ásperas e ásperas, dando-lhe a aparência de um monstro saído de um filme de terror. Seu cabelo era preto e selvagem, caindo em mechas emaranhadas que emolduravam seu rosto, e seus olhos eram profundos e escuros, brilhando com uma luz sinistra. Apesar de sua aparência assustadora, Or era um estrategista habilidoso e astuto, liderando os soldados da equipe Rocket com uma vontade de ferro e uma determinação feroz enquanto os conduzia para o ginásio. Mas quando encontraram a sala completamente vazia. Onde está todo mundo? Or rosnou sua voz profunda ecoando pelo ginásio. E então, das sombras, uma voz gritou. Quanto tempo se passou desde que eu lutei? Os grunhidos se viraram e viram um velho caminhando em direção a eles, seu kimono farfalhando enquanto ele se movia. Anthony, o mestre do dojo, era um espetáculo para ser visto. Seu kimono estava imaculado, sem nenhuma ruga ou mancha à vista. Seu cabelo estava penteado para trás e seus olhos eram penetrantes e cheios de sabedoria. Ao se aproximar, os olhos de Or foram atraídos para a faixa preta que Anthony usava e para a mega pedra que estava presa a ela. Ele deu um passo à frente, sua expressão passando de confiante para assustada quando o Magician ao lado de Anthony começou a brilhar. Crianças, as batalhas não são vencidas por números, disse Anthony, com a voz firme e confiante, mas por aqueles que possuem sabedoria para usar seu poder com sabedoria. Pois bem, equipe Rocket, deixa a partida começar, Hajime. O vasto salão do ginásio Saffron City ecoou o desafio de Anthony. Como se fosse uma deixa, as luzes diminuíram, lançando o dojo em sombras dramáticas. Or rosnou, sinalizando seus grunhidos. Das sombras Olduons, Migutienas e Veavilles emergiram, suas auras escuras colidindo com o brilho etéreo do Magician. O primeiro a atacar foi um Olduon. Com uma explosão de velocidade, atacou Magician. Mas Magician, inspirando-se nos princípios do Wing Chun, mudou seu peso sem esforço. Usando o impulso do Olduon contra ele empregou um rápido Tansan-mão dispersora para desviar o ataque, fazendo com que o Olduon passasse por ele. Dois Migutienas se aproximaram em seguida, tentando encurralar Magician. Eles saltaram simultaneamente, coordenando o ataque. Mas o lutador evoluído estava pronto. Aproveitando os movimentos fluidos do Aikido, Magician girou sobre um pé, usando a técnica Iriminage. Ele entrou no espaço entre os Migutienas, redirecionando sua energia e fazendo-os colidir uns com os outros. Um Veaville, rápido e ágil, tentou superar Magician com seus golpes rápidos. No entanto, Magician utilizou Chin Punches do Wing Chun em resposta. Seus braços fantasmagóricos desferiram uma rápida série de golpes, forçando o Veaville a recuar. Mas os números estavam contra o Magician. Ao enfrentar um Pokémon, outro se aproximava sorrateiramente por trás. Percebendo isso, Magician começou a inspirar-se nos princípios internos do Wing Chun e do Aikido. Tornou-se o olho da tempestade, com cada movimento calculado e cada resposta precisa. A Migutiena tentou agarrar Magician por trás, mas com o movimento Tenkan girar do Aikido, ele se libertou, guiando o aperto forte do Pokémon para o espaço vazio. O estilo de Magician era uma dança de redirecionamento de energia e golpes eficientes. Ele começou a usar o Bonsão bloqueio do braço, do Wing Chun para desviar os ataques, seguido pelo Kote Gaishi girar o pulso, do Aikido para manipular o movimento do agressor. Or, observando o desenrolar do espetáculo, ficou cada vez mais frustrado. Basta disso, ele gritou. Liberando seu as, um enorme tiranitar, o chão tremeu enquanto rugia. O sorriso sinistro de Or pareceu aumentar quando ele deu a ordem. Tiranitar e perfeixe. O gigante abriu sua enorme boca, reunindo um potente orbe de energia. Com Magician momentaneamente distraído pelos grunhidos restantes, parecia que Anthony estava diretamente na linha de fogo. Um raio de luz brilhante explodiu da boca de Tiranitar, iluminando o dojo com um clarão ofuscante. À medida que a poeira baixava e o barulho diminuía, todo o ginásio prendeu a respiração, temendo o pior. O sorriso malicioso de Or se solidificou em um escárnio triunfante ao acreditar que havia destruído Anthony. Mas à medida que a energia residual do Hyper Beam se dissipou, o rugido repentino de um motor encheu a sala, seguido por murmúrios de descrença dos grunhidos. Or, perplexo, ergueu o olhar para a plateia acima. Lá, para espanto de todos, estava o velho Anthony. Seu corpo brilhava em brasa, vapor sibilando de seu corpo como se ele tivesse absorvido e redirecionado a força do próprio Hyper Beam, mas ele tivesse usado suas artes marciais secretas. Os olhos de Or se arregalaram em descrença. O que é você? Recuperando o fôlego e suprimindo a tosse, Anthony respondeu com um toque de humor. Quanto tempo faz que não uso essa técnica contra um Pokémon? Ele então fixou Or com um olhar de aço. Ei, garoto, quando foi a última guerra que você testemunhou? Sussurros se espalharam entre os membros da equipe Rocket. Ele é mesmo humano? Murmurou um. Anthony sorriu. É dever do mais velho guiar os jovens, ele começou, dando um passo à frente, seu olhar nunca deixando Or. E acho que já é hora de guiá-lo. Para onde você realmente pertence. Um calafrio frio, quase tangível, desceu sobre o ginásio. Quando Magician saltou graciosamente no ar, alinhando-se ao lado de Anthony, a sala pareceu se contrair em antecipação às próximas palavras do velho mestre. No necrotério, declarou Anthony. A força absoluta da sua proclamação deixou uma tensão palpável no ar. Or, pela primeira vez, parecia inseguro, sua confiança substituída por uma compreensão do poder que ele realmente enfrentava. À medida que Anthony movia o cinto, o ar ao redor do Magician começou a brilhar e a pulsar com energia. O corpo do Magician começou a brilhar com uma luz branca e brilhante, e seu contorno ficou borrado como se estivesse sendo despedaçado. De repente, com um clarão de luz ofuscante, o Magician passou por uma mega evolução.
Sua forma mudou drasticamente, tornando-se mais musculosa e com aparência poderosa. Como Mega Magician, seu capacete agora lembrava um turbante branco com uma pedra amarela no centro. A extensão vermelha nas costas é mantida, e há 5 extensões brancas no turbante, 3 estendendo-se da pedra e uma de cada lado da cabeça. Agora há uma faixa dourada em cada pulso e faixas douradas adicionais em volta da cintura. Várias decorações azuis em forma de lágrima estão penduradas na faixa inferior do quadril. Usando sua força de vontade aprimorada, Mega Magician formou 4 braços fantasmagóricos em torno de si. Parágrafo Mac. Nos últimos anos, acreditava-se que Magmar não poderia procriar. Abundavam as teorias sobre o porquê disso. Talvez seus órgãos reprodutivos tenham sido queimados quando eles renasceram no fogo dos vulcões, talvez seu corpo em chamas, que incuba tão bem os ovos de outros Pokémon, estivesse fazendo com que seus próprios ovos eclodissem prematuramente. Mas a total ausência de qualquer bebê Magmar na natureza e sua recusa em procriar em cativeiro levaram, compreensivelmente, as pessoas a acreditarem que eles eram tão estéreis quanto o Voltor Boltortorvor. Avanços recentes na ciência da criação de Pokémons fizeram com que muitos Pokémons bebês fossem criados pela primeira vez em cativeiro, e viram outros como Pichu serem reclassificados de meros bebês para seu próprio estágio evolutivo. No entanto, nenhuma destas descobertas chocou tanto o mundo científico como a criação de Magbay ou Magby. A última transcrição é preferida, devido à sua semelhança com a palavra bebê, mas uma minoria vocal continua a insistir na primeira. Um casal idoso de criadores de Pokémon em uma creche em Johto conseguiu recentemente induzir um par de Magmar para procriar, e o método que eles usaram desde então se tornou tão comum entre os criadores quanto o Rattata em grama alta. O Pokémon resultante Magby tem uma diferença marcante de Magmar. Seu fogo é contido internamente, por isso não queima tudo que toca, fato que permite aos treinadores aumentá-lo sem medo de cometer incêndio criminoso. No entanto, é preciso ter cuidado ao manusear um Magby, pois a falta de chamas não significa uma temperatura corporal segura. Infelizmente, eles não se acostumam com a sensação de queimação desde a infância, então, uma vez que evoluem, ficam tão doloridos por o calor como um Magmar nascido de um vulcão. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.